Boa noite, Sara. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda à Muito entrevista da obrigada. Oficina. Boa noite a todos que estão aqui nessa quarta-feira de entrevista. Nós vamos entrevistar a doutora Sara Santen. Eu vou entrevistar ela aqui, como de costume, durante um tempinho. Aí depois no final, mais indo para o final, vocês anotem as perguntas que vocês tiverem aí vocês podem levantar a mão e fazer a pergunta diretamente para ela. Então fiquem preparados aí com as perguntas de vocês. Quando for chegando a hora, eu aviso. Tá chegando a hora. Quem quiser já levanta a mão, aí vocês já se preparem. Tá Eu bom? posso perguntar no Google se eu não souber responder? Pode, Que sorte. mas as perguntas são sobre você, então vocês têm Ai, que vai. daí vai ser mais complicado. Não sei se o Google sabe. Então. Sara, Oi. uma curiosidade, tem um lama aí no sul que chama lama Santen, é seu parente? Não, é Sabe quem é? Olha, já ouvi falar. Eu até fiquei curiosa uma época, mas eu acabei esquecendo de ver quem era, então eu não sei. Na verdade, o Santen é da parte da minha mãe, de origem holandesa. Minha mãe é descendente de holandeses. E o meu nome inteiro é Sara Santen von Bivenitsko. Bivenitsko é alemão, da parte do meu pai, que era húngaro, era porque já é falecido, e era um alemão que vivia na Hungria. E, na verdade, Bivenitsko era o nome de uma ilha fluvial, né? Pluvial, uma ilha pluvial, era de um rio, perto da Hungria. E aí dizia Stoi von Bivenitsko to Masovius, que significa pare para a ilha de Bivenitsko da Masóvia, que é o nome da antiga Prússia. Nossa, quanta história num nome só. Viu só? Não, e tem menino. A gente tinha que fazer umas 3 lives para falar do nome do meu pai. É muito interessante, é muito mesmo. Mas ia precisar ir até umas 3 da manhã, mais ou menos, para começar. É bastante coisa. Tá bom, e a gente marca isso aí. A outra. Bom, muito bem-vindo aqui na Oficina Entrevista. Eu vou começar, então, te posicionando no espaço e no tempo, tá bom? Onde você mora atualmente, Sara? Então, eu sou de Curitiba e antes de tudo eu quero agradecer a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui. Conheço você há bastante tempo, acompanho seu trabalho há bastante tempo e você nem sabia. Eu estava lá stalkeando, porque eu sou muito amiga da Fernanda. E assim, estamos juntos há muito tempo. Então, resumindo, respondendo, sou de Curitiba, nascida aqui e moro aqui desde sempre. Aliás, até os 11 anos de idade eu morava em Paranaguá, que é uma cidade litorânea a 100 quilômetros daqui. Aos 11 anos a gente veio aqui para Curitiba para estudar. E até então não Para, saí. Paranaguá, aquela que a gente pega o trenzinho, desce a serra. Isso mesmo, essa aí. É muito bacana pegar aquele trenzinho e descer para lá, para Né? Paranaguá. Aquela serra é linda. Mas eu nasci em Curitiba. Nasci em Curitiba, demoramos em Paranaguá, onde era o emprego do meu pai. E aí voltamos para Curitiba para concluir os estudos. Aí eu fiz minha faculdade aqui e tô aqui até hoje. Bacana. Quantos anos você tem atualmente? Atualmente, 52 anos. Nasci dia 12 de abril de 69. Nossa, sério? Uhum. Você é um ano mais velho que eu e nasceu é e nasceu um dia antes. É mesmo? Que legal, você é do dia 13 de abril, 2 de ariano ruim. 13 de abril de 1970. Que bacana. Você é casada, Eu Sara? sou casada pela segunda vez, o nome do meu marido é Francesco. Do meu primeiro casamento, eu tenho uma filha que chama-se Larissa, tem 25 anos, ela é psicóloga. E do meu segundo casamento, eu tenho um filho de 13 anos, chama-se Luigi. Qual é a sua profissão? Olha, vamos dizer que eu possa resumir dizendo que sou médica. Médica e atualmente terapeuta integrativa.
Se dinheiro fosse desnecessário e você pudesse ter exatamente a profissão que deseja, sem se preocupar com o dinheiro, você continuaria exercendo a mesma profissão? A mesma profissão. Com Legal. muito amor, com muito amor. Nossa, até me arrepia, porque hoje eu falei isso para um dos meus pacientes. Trabalho em uma cidade aqui perto, eu sou funcionária pública. A minha primeira formação é como anestesista e assim eu fiz o concurso. E só que daí, com o andar da carruagem, que eu conto para vocês daqui a pouquinho, eu acabei na saúde mental, por contingências, né? E eu amo, amo. E o meu paciente questionou de uma outra forma, mesma coisa. Se eu tô ali por quê, né? É porque eu adoro, porque o meu cargo de anestesia hoje é muito mais tranquilo. E eu passo o dia inteiro atendendo, são casos assim que às vezes é 1 hora, 2 de consulta, porque são infanto-juvenil. Então trago o adolescente para mim, e aí vem o pai, a mãe, alguém da família. Então, normalmente são consultas longas, desgastantes, mas que eu confesso que eu gosto muito. Porque é assim, é um universo que parece que eu nasci dentro dele. Então, também não é trabalho. É cansativo porque a gente às vezes lida com coisas que são desafiadoras, que não são tão agradáveis, mas é assim como eu vou te dizer, aquele desafio que realmente eu gosto. Eu acho que eu posso realmente ser contribuição, eu me sinto contribuição nesse lugar. Legal. Legal, sinal que você está no lugar certo. Parece? Agora eu vou então um pouco para da sua história pessoal. Ok. Me conta uma lembrança boa da sua infância. Puxa, são tantas. Pega Meu, uma que aparecer aí. então, você falou em lembrança boa, me veio nessa época de Natal. Meu pai, como era europeu, os europeus têm um pouquinho de diferente da gente em relação ao Natal. Eles não têm essa coisa toda de. Não, comércio sempre tem sim, né? Até para trazer presentes, aquilo, mas ele nunca montava a árvore de Natal antes do dia do Natal. A gente não sabia como era a árvore de Natal. Então, ele mandava todo mundo para o quarto, tipo 8 horas da noite, e a sala estava como sempre esteve. Nada de diferente. E quando era meia-noite, a gente ouvia um sino, um barulho, uma barulheira assim, que parece que alguém tinha ido embora muito rápido. E aí a gente chegava e na sala tava uma árvore de Natal linda que ele e minha mãe tinham montado assim, ó, rapidão, sabe? Com todas as luzinhas, e eu achava aquilo um milagre. E como a gente é pequeno, né? A gente acha aquilo muito grande, muito, sabe? É difícil de dizer. Talvez hoje não tivesse a mesma percepção. Mas essa lembrança é muito gostosa mesmo. E por incrível que pareça, ficou lá. Porque depois disso eu não consegui mais reviver essa questão do Natal. Então é como se eu dissesse, tá tudo bem, mas ficou lá na minha infância, sabe? Depois de grande eu nunca mais montei árvore de Natal, ou era alguma para as crianças poderem curtir alguma coisa. Hoje eu tenho 2 gatas que eu tenho certeza que elas iam fazer uma bagunça com a árvore de Natal. O meu filho nem pede, então tá tudo certo. Então essa é uma lembrança gostosa, principalmente pela surpresa que meu pai fazia pra gente, sabe? Então é assim até excitante de imaginar e lembrar disso. Nossa, fazia tempo que eu não lembrava disso. Lembrança boa é bom, né? Sim. Eu tenho uma lembrança de Natal também muito legal. Um dia eu te conto. Mas as pessoas devem ter muitas boas lembranças de Natal. Algumas também tristes, mas devem ter muitas boas lembranças de Natal. Porque Sim. a gente entra num clima, tem um clima, né, no Natal, né? Me conta uma lembrança ruim da sua infância. Olha, eu tenho uma lembrança da minha infância que a gente poderia até chamar de ruim, mas ela é maravilhosa. É maravilhosa no sentido de investigar o meu autoconhecimento, realmente. Uma vez, quando eu tinha 2 aninhos, um pouquinho mais, a minha irmã, mas depois de mim, a segunda irmã, eu fui a filha mais velha, porque a minha irmã mais velha nasceu morta. Aí, por esse motivo que meus pais vieram para Curitiba para ter a segunda filha, porque a primeira tinha nascido lá por um atraso do médico, uma coisa arada, né, que acontece no interior. E aí, a minha primeira irmã nasce morta. Então, depois de mim teve mais uma menina e depois dela mais uma. E essa minha irmã era muito novinha. E por uma ocasião ela teve uma otite, uma dor de ouvido.
E nós íamos, meus pais levavam a gente para Curitiba para acompanhar no pediatra e tal, então aquele dia tinha sido extenuante. A gente tinha ido a Curitiba para ver o ouvidinho da minha irmã, voltamos para Curitiba. E nesse dia, por incrível que pareça, nessa idade eu tenho a lembrança clara, de que eu tinha muito medo do escuro. E a minha irmã tinha acabado de dormir, e foi assim, aquele negócio, viagem, voltamos de viagem naquela época, há 50, 48, 50 anos atrás. Voltar de Paranaguá pela estrada era algo assim, né? A estrada era diferente, era uma mão só, tal. E a minha irmã tinha acabado de dormir com toda a confusão da otite dela. E eu também tinha dormido, e de repente eu acordei naquele escuro, morrendo de medo, e comecei a berrar. Os meus pais estavam exaustos, cansados. Eu só lembro que meu pai levantou, me tirou da cama, daquele berreiro, e me deu um tapão na bunda. E me colocou lá no quintal. E falou: até você parar de berrar, você vai ficar aqui. E aí eu tinha uma cadelinha, e a cadelinha veio me cheirar. Gente, tudo isso eu olho hoje, eu tô dando risada. Eu já visitei essa cena tantas vezes. No começo eu visitava chorando, me vitimizando. Ai. Gente, hoje eu olho para tudo isso e vejo assim, poxa, não estou dizendo que é certo, que é errado, que é bom, que é o que eu tinha para o momento. O que tinha para o momento. E eu percebo tudo, eu entendo tudo, já ressignifiquei, já fiz de tudo. Essa cena foi sensacional. Só que por muito tempo ela foi uma cena triste. E eu vou te dizer, talvez seja a única coisa infeliz que eu lembro da minha infância. A única. E ao mesmo tempo maravilhosa. Que eu agradeço, porque toda a sessão de terapia, de hipnose, de constelação, eu visitei esse lugar. E foi muito precioso. Justamente pelo teor da tristeza, do conflito, das questões das quais eu me sentia incapaz, impotente, tudo isso. E aí é bem interessante entender que esse momento infeliz, triste da minha vida, me trouxe muita riqueza no autoconhecimento. Hoje mesmo, interessante que eu comentei, um cliente falou assim, um dos meus pacientinhos disse, pois é, a gente poderia não sentir tristeza. Eu falei, olha, eu discordo, porque a tristeza, apesar de triste, ela é conveniente. O que a gente usaria no lugar da tristeza, né? Então, o que a gente ia dizer assim, poxa, nesse momento tão desafiador, como eu estou alegre? Eu estou contente? Então, como é que expressa isso? Sim, eu estou triste. E a tristeza pertence, a tristeza faz parte e traz para a gente muitas respostas que a gente precisa pelo fato de estar triste. Então, tudo é. Então, esse momento foi triste, mas maravilhoso. Legal, fiquei curioso. Você se incomoda de contar para a gente qual foi o autoconhecimento que você tirou das visitas que você fez nessa lembrança? Absolutamente, vai ser um prazer falar nisso. Por favor. Primeiro de tudo, eu me senti preterida, rejeitada. Senti, como que pode meu pai fazer uma coisa dessa comigo? Ao mesmo tempo, eu observei dentro de tudo aquilo o universo do meu pai. Meu pai era um senhor muito mais velho, meu pai é de 21, pensa. Tinha 24 anos mais que a minha mãe. Depois eu entendi, muito mais tarde, eu entendi muito mais esse momento, porque meu pai tinha mais filhos que nós só soubemos 18 anos depois da morte dele. Então eu entendia que dentro de todo aquele contexto, o fato dele ter perdido a minha irmã mais velha, aquilo significava muito mais para ele do que significou para mim, e aí eu consegui dimensionar isso e entender o que estava acontecendo comigo. Por muitos anos, até os 50 anos, eu tinha a relação com a minha mãe muito fragilizada em relação a isso, porque eu entendi nessa cena onde estava a minha mãe. Onde estava minha mãe que não foi lá e disse, não, não bate nela, ou faz alguma coisa. Eu ressignifiquei justamente com a minha mãe, indo comigo, deitar na minha cama e dizendo, calma, filha, já está tudo bem. E tudo isso foi tão grande, porque até então eu estava ali na vítima. Aquela criança que foi preterida, levou um tapa na bunda e ficou lá fora abandonada. Eu levei esse abandono a vida inteira. Então, tudo aquilo ficou assim tão significativo para mim, no sentido de entender assim, eu sou muito mais do que tudo aquilo pelo que eu estou vivenciando esse momento. E aquilo me fez assim grande, de perceber tudo isso, e eu me senti generosa com essa contestação da vítima, entende? Entendo. Nessa ressignificação da sua mãe e deitar na cama com você, você fez isso imaginariamente? Sim, sim. Eu consegui colocar ela lá comigo porque eu entendi numa constelação.
eu entendi numa constelação, a personagem que, então, eu fui constelar uma raiva, Ferrari. Uma raiva num contexto totalmente nada a ver, nada relacionado com isso. Aí, nisso, apareceu a cena. Ninguém sabia. Todos os representantes não faziam ideia. E, de repente, a cena se fez na minha frente. E eu achei aquilo tão maravilhoso, ao mesmo tempo que eu estava angustiada, eu chorei muito. E dentro daquela raiva, a minha mãe estava ali, me olhando. Eu senti, naquele momento, eu pude reverenciar, honrar, agradecer, dizer eu vejo você e gratidão pela minha vida. E foi lindo, aos 50 anos aconteceu isso. E eu diria que a partir desse momento, muita coisa se abriu dentro das condições que eu tinha. Não que até então eu tivesse travado, mas eu tinha diferenças, discutia com a minha mãe, e discutia comigo, com a mãe que está aqui dentro de mim. E tudo aquilo ficou muito luminoso a partir daquela raiva que eu constelei. Que eu voltei nessa cena, e daí eu vi, não, minha mãe sempre esteve ali, eu não percebi. E aí eu me responsabilizei por tudo aquilo. Mesmo uma criança de 2 anos e pouquinho, que não tem a menor noção, que não tinha a intenção de fazer aquilo, mas a alma é antiga, a alma é velha. A alma tinha um aprendizado com tudo aquilo. E assim, sabe, sempre olhando para aquilo, eu chegava, de novo eu vou entrar nisso aqui? Mas que saco! Não, gente, daí chegou aquele momento e falei assim, que legal, tem mais coisa nessa caixinha, tem mais coisa nesse tesouro, sabe? E aí eu parei de vitimizar, parei de me sentir preterida, abandonada. E, cara, aquilo foi maravilhoso, sabe? Agora, a cena não vem mais. Porque talvez eu tenha esgotado e agora perdeu a graça, porque eu adoro olhar para isso. Eu adoro ver o quanto eu consegui tirar desse momento. Eu te entendo e muitos das pessoas que estão aqui, por serem alunos da oficina, te entendem também, porque a gente tem uma prática na oficina muito semelhante ao que você está descrevendo. E também, você falou, lembrei, teve uma vez que eu era bem jovenzinho e eu fui meu pai estava preocupado comigo, me botou para fazer terapia, né? E aí ele era hipnoterapeuta. E aí ele me hipnotizou e fez eu voltar numa cena. E aí pulou uma cena que eu nunca que eu ia lembrar, que eu lembrava daquilo. Surgiu uma cena, o pessoal aqui da oficina conhece porque eu conto, é uma cena no corpo de bombeiros e tal. E eu era bem criança, bem pequenininho. E depois essa cena surgiu várias e várias vezes, que nem você está falando. E ela hoje em dia, eu nunca achei que fosse lembrar dela, hoje em dia ela não sai da minha cabeça, eu ando com ela e também ressignifiquei e tal, foi muito importante a lembrança. Um presente. Isso. Eu vou acrescentar mais uma coisa, já houve uma banda que chama, putz, eu esqueci. Tem uma banda, depois o pessoal vai lembrar aí. Tem uma banda americana que o cara canta uma música muito famosa. E ele canta a música, é uma banda americana famosíssima, assim, só que eu tô com Alzheimer já. Não fale assim, não é Alzheimer, simplesmente não veio o nome. Eu tô... Tá chegando ali, ó. Pearl Jam, é o Pearl Jam. Nossa, Pronto, adoro veio. Pearl Jam. Uhum. Aí a música é Alive, que ele canta, oh, I'm still alive. E aí tem esse vídeo no YouTube aí, que ele está dando esse testemunho. Ele cantava essa música porque, assim, ele é filho, ele descobriu já na idade adulta que o pai dele não era pai dele, que tinha o pai dele tinha morrido na guerra, que o pai dele não era filho legítimo e tal, e a mãe dele tinha uns problemas lá, enfim, a vida dele era tudo bagunçado. E ele cantava, e aí ele fez a música e falou, tá tudo isso aqui, I still alive, ou seja, por que eu ainda estou vivo? Uhum. Por que eu ainda estou vivo? Tudo zoado, por que eu ainda estou vivo? E aí ele cantava e cantava, e a música estourou mundialmente, e um dia ele estava no palco cantando a música, aí ele ressignificou a frase. Aí, a galera cantando ali junto com ele, aí ele falou assim, olha, tudo isso aconteceu e I'm still alive. Eu venci. E é isso. Mas quando ele compôs, era para baixo, era pessimista. Sim. Né? Por que quando eu estou vivo? Olha que lindo, adorei esse link que você fez, porque é bem isso mesmo. Até que a gente desperte,
a gente está se vitimizando, se lamentando, ai, porque eu sofri. E quando a gente começa a perceber, uau, eu ainda estou vivo, eu venci Isso. isso. Sabe as pessoas que criticam cicatriz? Ai, porque essa cicatriz é horrível, faz. Não tem... Adoro tatuagem, tenho algumas, tá? Mas assim, eu acho que uma cicatriz merece ter seu lugar. Porque as cicatrizes, elas mostram que você sobreviveu àquele episódio, àquele momento. Contam uma história gloriosa da sua vida. E não um problema que você passou, mas algo que você realmente passou por isso. E aí, assim, prova a impermanência dos momentos ruins. E é exatamente isso, a impermanência de tudo, absolutamente tudo. Dizem que só o motorista e o cobrador não são passageiros, eles também são passageiros. Portanto, nesse momento, a gente tem que entender, essa coisa que passa é para tudo. Para o bom, para o ruim, mas o ruim passa, e o que fica disso? Aquilo que você tem para agradecer. É bem isso. É lindo, adorei. Eu não sabia da história do Pearl Jam do Alive. Eu adoro essa música. Depois você procura no YouTube ou eu vou procurar e envio para você. Tá bom. Mas com Ele, certeza eu devo ter visto já. Mas ele você conta essa pode história dar. um pouco antes de cantar a música. Ele conta a história, daí ele canta. Não, a galera deve ter dado delírio esse dia, né? Ele conta a história, depois ele toca a música. Vou prosseguir aqui. Por favor. Quais eram seus ídolos na infância? Hum, puxa vida, olha, tinha um só que eu lembro, né? Bom, se a gente for pensar em ídolo, eu vou naquela de Miss Universo. Meu pai, né? Mas não. Por incrível que pareça, eu nunca fui tiete. Nunca fui daquelas de ter fotografia de cantor, de artista, não. Mas tinha um personagem dos Pássaros Feridos. Eu li o livro, vi o filme, devo ter comprado o disco, o LP na época. Pássaros Feridos era o padre Ralph de Fricassar. E era o artista que fazia era o Richard Chamberlain. E eu lembro, minha mãe fala alemão. Quando eu era pequenininha, quando eu ia para o maternal, os meus pais começaram a falar alemão comigo. Olha que sacanagem. A professorinha lá de Paranaguá disse assim: Olha, nós não estamos conseguindo falar com a sua filha, porque ela responde em alemão. Então, vocês param de falar alemão em casa? Porque cada vez que eu lembro disso, eu tenho vontade de chorar. E aí eles pararam. Então a minha mãe falava alemão fluentemente, meu pai também. Então eu comprava aquela Die Spiegel, que é uma revista alemã, que falava tudo do Ralph de Fricassar, que era do Richard Chamberlain. Então o único cara por quem eu realmente me interessei, artista, era esse cara, por causa do livro e do filme e tudo mais. Mas fora isso, cantor, eu gostava de todos os cantores, tá ali, dos Santos, Roupa Nova, tudo, mas eu não era assim fã de nenhum. Então era só o Ralph, o Richard Chamberlain aí, só. O restante admirava muitas figuras, sim, mas nunca a ponto de reverenciar e ter figura, e fotografia, nada disso. Quais eram os vilões na sua infância? Deixa eu pensar. Eu não tenho nenhum vilão pronto. Eu acredito que, por incrível que pareça, eu tinha um pouco de receio com a maga patológica, sabe? A Madame Mim, só. Mas eu acho que não tinha ninguém mais perigoso diante disso, não. Sabe o que eu penso quando você fala isso? A gente tinha uma estrutura familiar bem interessante, apesar de não ter assim a minha mãe tão presente, pelo fato dela ser bem mais nova que meu pai, então ela era quase uma irmã mais velha para a gente por muito tempo para mim. Então, a gente conversava muito em casa, a gente era sempre muito presente um com o outro, então não tinha espaço para esse tipo de idolatria, sabe? A impressão que me dá assim é que a gente não tinha muito tempo e ocasião para que a gente tivesse esses ídolos, realmente. Então, nem vilão, nem ídolo, nada disso era muito marcante no caso. Não, eu tinha uma lista de vilões, eram os moleques que eu não gostava, Da escola? Eu acho que do nem. bairro e tal. Beleza. Quais são os seus hobbies? Puxa vida, agora você pegou pesado comigo. Eu acho que eu trabalho bastante, sabe? E eu acredito que o meu hobby principal é assistir filme. Mas é que eu não assisto o filme assim, vejo o filme, eu fico analisando tudo no filme. Quando eu fazia curso de constelação com a Flávia, que você entrevistou a última vez, tudo eu olhava pelo ponto de vista da constelação. Quando eu fiz programação neurolinguística, eu olhava tudo pelo ponto de vista da programação neurolinguística. E assim, eu gosto muito de viajar nisso, sabe? Não olhar só aquilo que está aparecendo, mas o que está por trás.
Adoro os making-off dos filmes, e adoro os bastidores. Gosto muito de saber as histórias, como essa que você contou do Pearl Jam. Então, assim, eu gosto de bastidores. Então, se a gente entender que isso é um hobby, talvez seja, mas eu não tenho nada assim que eu faça de rotina. Ah, esse é o meu hobby, faço tal coisa. O que você mais odeia fazer? Vixe, o que eu mais odeio fazer? Meu Deus! Para mim, essa é facinho. Olha, o que eu mais odeio. Começa com Lô e termina com Sá. Ah, eu gosto de lavar louça. Por incrível que pareça, eu vou contar um segredo aqui. Quando tem roupa para passar em casa, eu faço bico em casa. Eu digo, agora eu tenho que passar a roupa de todo mundo. Mas eu gosto. Eu acho lindo quando a roupa fica bem passadinha, bonitinha, toda empilhadinha, eu gosto. Gosto de limpar a casa, eu não gosto da obrigação de limpar a casa. Porque quando eu tenho, por exemplo, eu tenho as minhas tarefas, atendo os meus pacientes, tudo isso, e com a pandemia a gente ficou sem auxiliar. Ela não podia vir mais, não queria vir mais, a gente tinha uma pessoa que vinha uma vez por semana. Então, como somos nós três, a minha filha já mora com o namorado dela, então é meu marido, meu filho e eu. A nossa casa tem um bom tamanho, mas a gente mantém ela. Então, eu tinha uma pessoa que vinha uma vez por semana, organizava a roupa, fazia a parte mais pesada e estava tudo bem. Então, essa pessoa não vinha mais. Então, essa parte um pouquinho mais pesada ficou dividida assim: 70% para mim, 20% para o meu marido e 10% para o filho. Mais ou menos assim, entende? Não, e assim, automaticamente. Não posso reclamar porque meu marido é bem parceiro nesse caso. Mas não tem nada assim que você tem uma preguiça profunda de fazer? Não, não. Não, isso não, tudo Pois menos isso. eu tô pensando alguma coisa aqui. Eu acho que arrumar mala, eu odeio arrumar mala. Adoro viajar, mas na hora de organizar a roupa para levar, acho um saco isso. Tá ótimo, tá de bom tamanho. Agora eu vou para a sua história no autoconhecimento. Tá. Vamos viajar. Quando e como começou o seu interesse por autoconhecimento? Então vamos lá, que agora a viagem é longa. Todo mundo sentadinho, apertem os cintos e vamos. Afofem as poltronas. Então é o seguinte, como eu falei anteriormente, meu pai casou bem velho, né? Bem velho que eu digo, ele tinha 45 anos, minha mãe tinha 21 anos, então meu pai era um paivô. O meu contato com o pai do meu pai era falecido na época da guerra. Teve uma história bem bonita que até digo para você que a gente pode se reunir novamente, porque se eu entrar nisso a gente não termina a falar de mim. E eu então conheci os pais da minha mãe, com quem eu tinha um contato interessante, mas não tão profundo, tá? Tinha conhecimento, a gente conviveu um tempinho, mas não era tanto assim aquele negócio de vovó. O meu pai era muito paizão, levava a gente para cima e para baixo. E como eu era a filha mais velha, daquela depois da perda que ele teve e da história que a gente sabe que ele teve outros filhos que ficaram na guerra, então eu era uma filha predileta. Então o meu pai tinha uma função numa uma firma que era de exportação. Então ele viajava nos portos perto de Paranaguá, Itajaí, São Francisco, às vezes ia para Santa Catarina, justamente para ver a questão da exportação e eu ia junto. Então eu conversava muito com ele. Conversava muito e meu pai tinha uma riqueza literária incrível, porque o pessoal da Europa, eles falam vários idiomas e naquela época eles liam muito. O meu pai era alto míope porque ele forçava a vista ali na velinha, nas velas que ele tinha. Porque na época não tinha luz como tem hoje aqui. Estou com um monte de luz acesa. Então, no caso dele, ele tinha essa avidez pela leitura, então ele trazia muito disso. Então, as nossas conversas eram assim, não dá nem para descrever. Então, ali já começou muito da minha curiosidade em relação ao que ele trazia para mim. Sabe essas histórias que você está contando? Então, ele contava muitos bastidores das coisas. Ele falava da guerra, ele falava do tempo dele quando ele era menino, que ele vendia selo. Tentei colecionar selo uma época, mas a coisa não foi tão adiante, porque para a gente não é, pelo menos para mim, não foi uma coisa tão legal. Então, essas histórias todas me fascinavam. Então, ali eu já comecei a observar o mundo num prisma um pouquinho diferente, inclusive das minhas irmãs, que passavam a maior parte do tempo com a minha mãe, que tinha mais essa alegria do dia a dia, mas não tanta essa coisa mais erudita que meu pai tinha. Tá? Ali já começou uma coisa diferente. Quando foi, eu fiz o primeiro vestibular, eu tentei para medicina, eu não passei. Nessa época, Ferrari, meu Deus do céu, era uma menina que me cobrava demais. Eu me vejo em muitos pacientes, meninas principalmente, que me procuram com autocrítica abusiva. Entende? Aquela pessoa que se critica demais, nada que ela faz é bom, todo mundo é muito melhor. Eu era assim.
Quando eu não passei no vestibular, que foi mais um presente que a vida me deu, eu tive a oportunidade de rever muitas coisas por não ter passado no vestibular. E aí, eu tinha estudado muito, 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 muito. Então, eu não consegui passar no vestibular porque eu estava muito nervosa. Quando foi o segundo ano que eu tentei, eu estava tão tranquila porque eu já tinha estudado tanto, sabia decor, todos aqueles negócios da apostila. O meu pai me inscreveu num curso que chamava-se DOM, Domínio da Orientação Mental. Cara, aquilo foi tão legal. E ele me deu para ler uma coleção do Joseph Murphy, Poder do Subconsciente. Cara, aquilo foi assim, nossa, sabe quando você lê aquilo, parece as viagens do Júlio Verne, assim? Parecia tudo fantasioso, que esse poder do subconsciente, a gente cria tudo. Ah, esses caras estão viajando, capaz que isso aí. Mas eu sei que naquele dom eu aprendi a relaxar, aprendi a fazer as coisas, as telas mentais, fazer a imaginação criativa e colocar uma tela escura para uma coisa que estava desagradando e depois uma tela cor-de-rosa, clarinha, dourada, para uma coisa que estava resolvendo aquela questão anterior. Então, aquilo tudo para mim já começou a me trazer mais um ponto de vista diferente daquele que eu teria se eu não tivesse tido a situação de não passar no vestibular. Eu não teria feito dom. Depois disso, fui para a faculdade, comecei a vida universitária, então ali a gente meio que se fecha na caixinha. Faz o que todo mundo faz, estuda para a prova, cola, médicos colam também, pessoas podem acreditar nisso. Então, assim, e eu era muito estudiosa, de novo, eu era muito Caxias. Gente do céu. Tinha namoradinho, mas assim, namoradinho vivia passeando com outras meninas lá e eu estudando. E eu diria assim que eu era muito estudiosa a ponto de chegar na época do que a gente fala doutorandando, né, que é o doutorando, que você termina a parte teórica para começar a prática no hospital. E nessa época o pessoal começa a estudar para residência. Eu não estudei nada para residência. Residência é a especialização que você faz depois que termina os 6 anos de medicina. Eu não estudei nada, porque daí eu conheci o pai da minha filha. Quando eu conheci o pai da minha filha, me encantei, que aquele homem inteligente, bonito. Nossa, eu nunca tinha visto aquele rapaz, ele era 6 meses na minha frente, porque o curso de medicina era dividido em semestres, né? Aí eu conheci aquele rapaz e me encantei, e daí fui namorar com aquele menino, que estudar que é nada. Mas todo o tempo que eu tinha estudado durante a faculdade tinha sido tão intenso e tão dedicado que eu fiz a minha prova de residência assim no oba-oba e passei super bem. Eu nem acreditava, falei assim, sério que eu passei? Nossa! E aí eu comecei a perceber que não é aquele negócio com medo que faz a gente passar, mas é na descontração. Mais um ponto para aquela questão que eu imaginava que a gente tinha que ficar Caxias. Tem que estudar, estudar, estudar para passar. Não, a gente precisa estudar, mas não é aquela coisa de um dia antes. Nenhum peru morre na véspera, né? Aí eu lembrei do meu pai que dizia para a gente assim, para todas nós, sabem? Eu era muito nervosa antes de prova, né? Dizia assim, sabe que não adianta nada a gente ficar nervoso para a hora da prova? Porque eu lembro que uma vez eu tinha uma prova importante no Rio de Janeiro, quando ele chegou no Brasil, e a noite anterior eu saí com uma menina bem bonita que eu tinha conhecido, nós jantamos, eu dormi cedo, e no dia seguinte eu fiz minha prova tão feliz por causa daquela companhia. E naquela residência, quando eu passei na residência, eu falei assim: ah, meu pai já tinha me contado isso. Então, basicamente, até esse momento, o meu pai foi o grande protagonista do despertar do meu autoconhecimento até então. Quando eu comecei a residência de anestesiologia, gente, foi um período cáustico. Foi um momento assim que eu não sabia direito quem eu era, por que eu era, o que eu estava fazendo ali, que merda é essa? Escute, cadê a chave do inferno? Jogaram embaixo do tapetinho e o tapetinho sumiu. Meu Deus, foi um movimento assim que a gente tinha na vida, a vida de residente, gente, para quem não conhece, depois que a gente acaba a faculdade, pelo menos há 30 anos atrás, era um momento em que você se sentia um escravo de algo que você não estava entendendo direito, por que você tinha se submetido a isso. Você não tinha direito a nada, tinha dever de tudo, e tinha que achar muito bom ainda que você estava tendo a oportunidade de estar nessa situação. Bom, a residência terminou. Nesse meio tempo eu já tinha casado com o pai da minha filha, mas eu não tinha tido a minha filha ainda. Eu diria que a residência foi um momento em que eu fiquei totalmente fora de saber quem eu era. Foi um momento assim que eu fiquei tão focada naquela coisa ruim, mas que ao mesmo tempo era o que eu tinha escolhido. Eu estava fazendo residência de anestesiologia. Não foi um momento que eu acho que eu tive muita oportunidade de me olhar, porque eu fiquei na vítima. Oh, vida cruel, eu tenho que ficar nisso aqui, como é horrível. Vi muita coisa triste,
arrumei confusão, quase fui expulsa. Fui expulsa porque eu queria que uma coisa fosse diferente do que ela podia ser. Aí eu falei assim, peraí, então a vida não é como eu quero, mas como é possível ser. Ali foi uma primeira chibatada que mais tarde eu entendi que era um alento. É de entender que não sou eu que estou fazendo isso acontecer, mas que é do jeito que eu preciso nesse momento para compreender. Mas tudo bem, não fui expulsa. Eu tinha lá outros predicados para que isso não acontecesse. Acabei a residência e foi em 93, 94. 95, fui para o mercado de trabalho. Gente, não era tão simples assim. Todo mundo pensa, o doutor termina a faculdade, faz a sua residência, coloca o jalequinho branco e tá tudo bonito. Não, gente. Aí a gente vê que o negócio é um pouco mais embaixo. E a situação foi assim um pouquinho caótica, mas passou. Passou na época daí, casada já com o pai da minha filha, ele acabou escolhendo não fazer a residência dele, ele foi trabalhar em UTI, eu ajudava ele muito nas UTIs, porque um anestesista tem muita habilidade com as práticas da UTI. Eu também fazia plantão em UTI, mas a gente não gostava de plantão noturno. Aí eu entendi mais uma coisa minha, eu sou uma pessoa muito diurna. Eu gosto de dia, eu acordo muito cedo, eu produzo muito de manhã, à tarde é muito bom, mas enquanto tiver sol, eu sou gente. Depois disso começa a ficar complicado para mim. E agora? O que, que eu vou fazer com essa coisa de ficar anestesiando? Porque a gente tem que fazer plantão. A gente trabalha de noite, a gente trabalha final de semana de noite também. Falei, gente, e agora? Eu vou confessar para vocês que naquele momento eu pensei assim, putz, que cagada que eu fiz com esse negócio de anestesia. Fazer anestesia é super legal. Eu tenho uma habilidade manual fora do comum. Isso também foi uma coisa que eu descobri. Eu desenho muito bem. E na época da anestesia, sabe, eu era a residente que era requisitada para fazer aquelas situações mais difíceis, que necessitavam assim um pouquinho mais de feeling, sabe? De delicadeza. Então, isso eu descobri também nessa época. Mas ainda assim, eu não curti aquele negócio de não poder dormir. Mas passou-se, né? 96, a minha filha nasceu. 97 foi indo, 98. O relacionamento com o pai dela começou a ficar complicado. E aí eu percebi também que eu era pouquíssimo tolerante. Que eu exigia coisas que eu comecei a perceber, hoje eu percebo, mas na época eu não entendia. Como é que eu posso ter um cara tão ruim? Ele era um espelho imenso, meu. Só que eu não olhava aquilo para mim, eu olhava só para ele. E ficava assim, por que você? Por que você? Quando encerrou o nosso relacionamento, depois de 10 anos, desde a época que a gente casou em 2003, 93 a 2003, eu achava que ele era responsável por tudo ter dado errado. Eu jamais, em tempo algum, tinha visto aquilo como a minha participação, entende? Quando isso acabou, e que eu tive, então, a oportunidade de olhar, eu já tinha feito terapia, passei por várias psicólogas, mas nunca ninguém chegava lá para me dizer, olha, você tem uma parcela grande nessa situação. Mas daí, em 2003, nos separamos. E aí eu fui estudar dermatologia. Fiz mais uma especialização, fiz dermato, para fazer medicina estética. Naquela época, a gente tinha que ter dermatologia para poder fazer medicina estética. Então, eu não poderia simplesmente fazer botox, preenchimento, fazer laser disso, laser daquilo. Eu adorava, porque, como eu falei, a minha habilidade manual era muito bacana. Era muito, para mim era fácil fazer isso. Parece que eu já tinha nasci sabendo, né? Aí aqui, ali foi muita coisa legal que eu descobri de mim. Essas habilidades, elas eram muito mais, tinha muito mais sensibilidade do que eu imaginava. E aí eu percebi de uma forma muito peculiar o quanto as pessoas me procuravam para pedir a minha opinião. E eu nunca tinha percebido o quanto eu tinha sacadas que as pessoas me mostravam que eu tinha e eu não sabia que era tão diferente daquilo que os outros estavam presenciando. Eu achava que todo mundo tinha a percepção que eu tinha de mundo que elas vinham me questionar. Falei, cara, que interessante. E isso se provou na sequência quando no meu consultório de dermatologia e medicina estética as pessoas vinham para conversar. Elas me procuravam não somente para fazer os procedimentos estéticos, mas para começava a falar da vida. E começava a falar do relacionamento, daquilo que aconteceu não sei quando, por não sei o quê. E aquilo começou a me despertar um interesse tão grande que eu comecei a ver, uau, que bacana, e era tão fácil eu responder a expectativa daquelas pessoas, sabe? Falei, nossa, que bacana. E aí,
eu estava fazendo anestesia e o meu consultório de medicina estética. Dá para você entender por que eu não tenho muito tempo para hobby, né? E aí eu comecei a perceber que eu estava fazendo mais anestesia para manter o meu consultório de medicina estética, porque para conversar as pessoas não pagavam. Então, elas não iam lá para fazer o procedimento, mas para conversar comigo. Eu falei, cara, que é isso? Mas tá bom. Uma hora eu fiquei muito cansada, chegou 2012. Eu falei assim, eu vou encerrar esse expediente aqui, porque eu já estava fazendo muito mais plantão do que eu queria de anestésio, não consegui deixar a anestesia para fazer a dermato. Então eu falei, infelizmente agora eu vou ter que encerrar esse consultório aqui por causa de questões administrativas que eu não banquei. E aí que veio o momento mais bacana da virada de chave mesmo. 2013 eu estava viajando com a minha filha e eu já tinha conhecido meu marido, eu conheci ele em 2006, meu atual marido. O meu filho nasceu em 2008, o Luigi. E tudo isso foi uma questão muito interessante de como mudou o meu relacionamento, como mudou a pessoa por quem eu me apaixonei, por quem eu me aproximei. E aí, eu não tinha me tocado isso na época, mas depois eu observei, nossa, como eu modifiquei para ter atraído esse relacionamento para minha vida. Cara, que interessante. Como que mudou tanto? Nossa, que sorte a minha, né? Depois que eu sabia que não era sorte aquilo. Eu mudei o meu padrão. De alguma forma, eu comecei a realmente olhar para aquilo que eu gostava. Eu estava procurando sair daquela questão que eu não gostava de não dormir, mas ainda que eu não tenha tido sucesso, eu fiz uma tentativa e nisso eu mobilizei dentro de mim uma questão da minha autoestima, da minha capacidade, daquilo que eu era capaz de fazer. 2013, então, eu estava viajando, recebi um recado de um colega meu. Ficou pontual essa situação porque eu estava viajando e ele me mandou uma mensagem no Facebook, lá no Messenger. Sara, eu tenho uma proposta de emprego para você. Eu falei, nossa, mas ele tinha feito residência comigo, mas agora tá tão. Ele falou, um colega nosso saiu da escala, o senhor se aposentou e a gente tá com a equipe defasada, precisamos de ajuda. Eu fiquei com a barriga, frio na barriga, sabe? Falei, gente, mas para ir para lá eu tenho que largar tudo. Dizem que você tem que largar tudo para ter tudo, né? Eu falei, bom, então vamos tentar. Eu deixei uma maternidade que eu trabalhava há 20 anos. Outros empregos eram mais recentes, tipo, um outro fazia 10 que eu estava, aí eu deixei aquele também, fui colocando colegas no meu lugar e fui só para aquele hospital. Era um hospital que atendia particular e convênio. Eu passei a vida trabalhando com SUS e sempre foi muito grato para mim trabalhar com SUS. Sempre foi, sempre, assim, os meus atendimentos de SUS são iguais aos meus atendimentos particulares, não sei funcionar diferente. Eles são todos iguais para mim, porque tem gente que diz, não, mas no SUS, para mim não. Falei, bom, vamos ver o que acontece agora. Cara, pensa, conhece tarô? A carta da torre no tarô. 2013 foi a gloriosa torre. Eu adoro quando sai a torre. Eu não vivi 10 meses naquele hospital. Eu não sei se era criança limitante, eu não posso trabalhar no setor privado. O que aconteceu? Eu só sei que foi o ano mais devastador da minha saúde física e mental. O dono do hospital não gostava de mim. Não gostava de mim porque quando eu não estava na equipe, ele não precisava trabalhar. Quando entrei na equipe, eu requisitava. Ele falou: ei, peraí, você tem que fazer plantão com a gente. Tem 4 salas, cada um fica numa sala. Você não está aqui, você vem para cá. E aí todo mundo percebia que ele não trabalhava. Ele ficou tão brabo. Fez uma reunião clínica e falou: não quero mais essa mulher aqui. Só que até que isso acontecesse, escreveu carta anônima para mim, dizendo que era paciente, reclamando do meu trabalho. Falou mal de mim para um monte de gente da equipe, dizendo que eu não prestava como anestesista, fazia tudo errado, fazia besteira, dizia que era eu que tinha feito. Fez uma cagança, tá? Para falar um português bem feio, bem chulo. Se ele não pedisse minha cabeça, eu ia dar a cabeça, porque já estava rolando. 10 meses. Exatamente em fevereiro de 2014, foi encerrada a minha sessão. Eu comecei em abril de 2013 e em fevereiro de 2014 acabou a confusão. Chorei, esbravejei, meu mundo caiu. Marisa desceu em mim e falou: meu mundo caiu. Só que não caiu coisa nenhuma. Naquele momento, eu tive oportunidade, um chamado. Uma colega disse para mim assim: em abril, maio, ia começar o curso de psicologia transpessoal do Unipaz. Sara, tá na hora de você olhar para você. Falei, sabe que eu acho que tem
Tem sentido nisso? O que aconteceu tudo agora? O que foi essa avalanche? O que foi todas essas pedras da torre que caíram? Fui para psicologia transpessoal em abril. Em outubro daquele ano, surgiu um concurso público. Eu nunca tinha feito um concurso público. Eu falei, bom, é o que sobrou agora. Eu tinha reservas, fui vivendo até então. Só que daí eu pensei, gente, eu vou fazer concurso público em outubro desse ano. Faz 20 anos que eu estou trabalhando e não estou estudando. Gente, um ano dentro da anestesia tem muita novidade. Tem muita coisa nova, tem aparelhos novos, tem técnicas novas. Pensa há 20 anos. Tinha nome de medicamento que eu não fazia ideia, porque na minha atividade, tudo que eu usava era aquilo que eu sabia todo dia, mas eu não tinha a parte científica daquilo. Aí eu conheci o Theta Healing. Eu fui atendida em 2 sessões de Theta Healing, aonde eu disse assim, olha, eu estou angustiadíssima, eu vou fazer uma prova, e faz 20 anos que eu não estudo. A menina olhou para mim, uma menina bem novinha, devia ter metade da minha idade na época. Imagina, o universo está em você. O universo é você e você está no universo. Ih, essa aí cheirou cola, mas eu vou nessa cola também, porque vou cheirar essa cola para ver se eu entro nessa. Cara, eu passei em segundo lugar. Só tinha residente saído da residência. Pessoal que estava estudando tudo. E eu passei em segundo lugar. A menina que passou em primeiro eu conhecia, porque ela era residente num dos hospitais que eu trabalhava também. Menina super Caxias. Falei, cara, como é que pode? Esse Teta Healing é legal. Então o universo está em mim. Gente, o universo está em mim. Quantas mudanças que eu tenho vivido, que eu tenho presenciado em toda essa jornada. Eu comecei a olhar para isso com uma lupa, bem de pertinho. A psicologia transpessoal também abrindo uma porção de coisas para mim, porque na psicologia transpessoal a gente visita uma porção de coisas, tipo a própria constelação, a gente olha para o enneagrama, a gente olha para os passos do herói, entre várias outras coisas. Cartologia da consciência com a Dulce Magalhães, que já é falecida, maravilhosa, guru, aquela mulher sensacional. Então, quer dizer, tive a oportunidade de olhar através de um outro prisma, removendo esse véu. Cara, aquilo foi tão fantástico, foi tão desbravador, que quando eu ingressei nesse concurso público, em 2015, abril de 2015 foi quando eu assumi. Foi quando eles abriram a porteira lá para entrar a turma, né? Que tinha que ocupar o espaço. Aí eu pensei, voltei para anestesia. É verdade esse bilhete? Mas tá bom, vamos ver o que acontece. Gente, aquela escala estava horrorosa. Eu tinha que trabalhar finais de semana, quase todos, tinha que trabalhar de noite, tudo de novo. Eu falei, o que é isso? Chamei uma amiga minha, que eu conheci na época da Transpessoal, que era consteladora, uma advogada sistêmica maravilhosa. Falei, Kátia, me ajuda. Eu quero constelar essa minha ansiedade. O que está acontecendo aqui? A Kátia abriu a constelação, Ferrari, e a gente constelou toda aquela coisa aí. Ela falou assim, Sara, tá faltando gente aqui na tua família. Faltando gente na minha família? É. Essa tua ansiedade, você está olhando para algo que você não está vendo. Mas você sabe que tem coisa ali, só que você não está vendo. Isso foi em outubro, tá? Em janeiro do ano seguinte, 2016, eu conheci meu irmão mais velho. Filho que meu pai teve na época da guerra. Pelo Facebook, a minha irmã mais nova, que é advogada em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, recebeu um link do Museu da Hungria e ela achou um documento. Eu postei no Instagram esses dias o documento do meu pai. Ferrari, meu pai entrou no Brasil a partir de Nápoles com a profissão de mecânico. O meu pai nunca teve um diploma de curso superior. Eu passei a vida achando que meu pai era advogado. Ele falava para a gente, não, porque eu me formei em 3 países no direito. E a gente dizia, é mesmo, nunca vimos o diploma dele. Nunca. E nunca perguntamos onde estava. O meu marido é filho de um napolitano. Meu marido tem oficina mecânica. Então eu posso dizer que ele é mecânico? Ele é piloto. Mas você vê como é interessante como o sistema acaba se repetindo. O meu pai saiu de Nápoles, entrou no Brasil como mecânico. Eu estou casada com um homem cujo pai era napolitano, o marido passou a infância dele em Nápoles. E hoje ele tem uma oficina mecânica. Falei, cara, que lindo isso. A Kátia também chamou minha atenção. Olha que interessante o teu sistema se repetindo, pedindo para você olhar para isso.
Esse documento eu só descobri nessa ocasião, 18 anos depois. Passou-se. Tudo isso foi muito emocionante e eu olhei para tudo aquilo com uma gratidão incrível, dizendo assim, gente, o universo está em mim e eu estou no universo. Mas a história começa a melhorar agora, tá? E toda essa abertura e toda essa observação do todo dentro de mim e eu no todo, eu devo estar passando por alguns detalhes que eu vou direto para o lugar aonde foi o boom realmente. 2016 foi um ano cáustico, o hospital estava sem condições de trabalhar, estruturalmente falando, várias denúncias, o Ministério Público ameaçou de fechar, em 2017 foi fechado o hospital. O que acontece com o anestesista quando não está no hospital? E eu dizendo, universo, o que você quer de mim? Já que você está em mim, o que você quer de mim? O que eu tenho que fazer aqui agora? E não parei de estudar. Fiz programação neurolinguística, fiz reiki, foi sempre olhando para aqueles detalhes que me traziam tantas respostas para perguntas que eu sequer tinha feito. Mas tudo falava de mim. E cada vez mostrando mais um pedacinho daquele quebra-cabeça gigantesco que eu era só um pedaço. O que é esse resto aqui? 2017, fecharam o hospital, me mandaram para a UPA. UPA é a unidade de pronto atendimento, tipo um pronto-socorro do município. Nessa UPA, adivinha? Eu era a médica que conversava com todo mundo. Uma consulta de UPA, 10 minutos, quando demora muito, a minha demorava 40 minutos. Eu perguntava tudo. Pai, mãe, vovó, papagaio, periquito, cachorrinho. Dor de ouvido. Mas o que você não está conseguindo ouvir? Qual é a tua dificuldade de ouvir? Mas não, doutora, está doendo. Eu falei, não, eu quero saber o que está acontecendo na sua casa que você não quer ouvir. Por que seu ouvido está doendo? Porque você não quer ouvir alguma coisa. E as pessoas ficavam intrigadas com aquilo. Elas traziam outra pessoa, olha, ela fala esse negócio, é legal. Teve uma vez um menino, nessa época eu fazia homeostase quântica informacional, outro curso sensacional, até me arrepio de lembrar. Fiquei quase 3 anos na homeostase. Levava para os meus clientes. Uma vez eu suturei dentro da boca de um menino que tinha ido com tudo, com o rostinho numa, num portão, porque ele queria abrir o portão com a bicicleta e o portão estava fechado. Ele foi com tudo e cortou dentro da boca. Eu fiquei cantando códigos quânticos com esse menino para anestesiar e suturar a boca dele. Aí eu pedi, olha, daqui a uns 3 dias vem de novo mucosa jugal, ela cicatriza muito rápido, mas eu queria ver como é que estava, o que tinha acontecido, se o antibiótico tinha feito efeito. Ferrari, o menino chegou 3 dias depois, foi a coisa mais linda do mundo. Tia, podemos cantar aquela música? O menino veio para cantar aquela música. Falei, que legal! E o homeostase quântica fala isso, tudo é informação. Eu sou uma informação, você é uma informação. A informação gera consciência, não é a consciência que gera informação. O verbo se fez carne, está na Bíblia. Cara, e aquilo tudo ia me mostrando mais um pedaço de mim, mais um pedaço de mim. Sara, quem é você? Aí chegou um dia, eu estava lá, com 3 pacientes na fila atendendo, 2 estavam no medicamento, uma menina tinha chegado, fazia uma semana que essa menina estava tomando um antibiótico que eu iria prescrever para ela, quando a mãe disse, mas ela faz uma semana que está tomando isso e ainda está com febre. Vai para o raio-x, vamos ver como é que está esse pulmão. Eu pensei, e agora José, Maria, Joaquim, o que eu faço? Eu era anestesista, não sei dar antibiótico, né? Eu sempre achava na faculdade, não tem que decorar antibiótico, a gente tem que saber os que tem e depois ver o que lançaram. Fui procurar no Google, e o Google do celular. Nisso entrou uma mulher num capuz, mais uma mestre da minha vida. Olhou bem para mim assim, apontou e disse, então é por isso que demora para a gente ser atendido? Vocês ficam aí no Zap Zap? Falei, ih, ferrou, né? Levantei da minha cadeira, com bastante calma, porque se a mulher entrasse na sala ia ter quebra-quebra, porque teve uma ocasião lá uma semana antes. Então, a nossa orientação era: os pacientes só entram quando vocês chamam, e essa não foi chamada. Por quê? A guarda que estava de plantão nesse dia na UPA estava com o colete vencido. E aí ela ficou com medo, porque a moça colocou a mão assim, ó, embaixo da blusa, dizendo que estava armada. E lá tem disso. Ela entrou, invadiu. E aí, quando aconteceu isso, ela não tinha sido chamada. Eu pensei até que tinha outro colega que tinha chamado a moça e achou que era na minha sala e tal. Não, ela tinha invadido. E quando aconteceu isso, eu fui bem pertinho dela e falei assim: ó, final do corredor, a senhora pode reclamar que eu tô no celular, não tem problema.
Pode, eles sabiam, meu computador tinha tudo aqui, a lista dos pacientes que a gente estava chamando. Só que lá não tinha como eu pesquisar o antibiótico. Nisso, essa menina, eu peguei no ombro dela, assim, mas só para apoiar ela, para não entrar na minha sala, eu falei assim, ó, vai para lá. Nisso, ela enfiou a unha na minha mão e cortou a minha mão. E eu não percebi que cortou, acho que dava naquele estresse, naquela adrenalina, e começou a sujar o meu guarda-pó. E as pessoas que estavam ao redor, olhando aquilo, se assustaram, dizendo, nossa, a doutora tá machucada, mas não teve nenhuma agressividade, sabe? A única coisa que ela tava com a unha afiada cortou minha mão. Não percebi aquilo, e só sei que nisso a moça viu a agitação de todo mundo vendo o sangue no meu guarda-pó e ela fugiu. A gente nem viu, a menina saiu que nem era um risco. Deu confusão da guarda, daí veio o chefe da guarda municipal falar, falei, gente, tá tudo bem, a moça sumiu, só foi um arranhão, tá tudo jóia. Eu lembro que isso era 11h30 da manhã, até as 3 da tarde eu ainda fiquei no plantão para daí ir na delegacia, porque o administrador ficou me atazanando para fazer a ocorrência lá. Só sei te dizer que isso me ajudou, porque eu pensei, eu não vou mais ficar nessa UPA. Chega, gente, tá demais, não faz sentido. Uns 2 dias antes, a diretora da UPA e mais o administrador chegaram, ó, Sara, é o seguinte, você demora demais nas suas consultas. E tem mais, você está prescrevendo medicação de uso crônico para os clientes e não pode, isso é a unidade básica que faz. Eu falei assim, tá, então coloca médico na unidade básica. E eu sempre fui muito bocuda, sabe? Eu sempre dava resposta na lata. Aí eles queriam me dar uma advertência. Eu falei assim, então me dá um papel, eu vou assinar, mas eu quero um papel. Eu quero que vocês escrevam isso que vocês estão falando para mim. Eu falei assim, é muito estresse, não vou mais ficar nessa UPA, não. Vou sair daqui. E me afastei. Me afastei com pânico, transtorno de pânico. Passou-se um mês, passou-se o segundo. No terceiro mês, eu falei assim, gente, não vou ficar enrolando esse pessoal aí, não. Eu vou exonerar. Aí o secretário de saúde, olha o que aconteceu. Universo, o que você quer de mim? Universo tem em mim, eu estou no universo. Doutora, a senhora tem uma formação em dermatologia, né? Eu falei assim, tem. A senhora atende para a gente a demanda de dermatologia que está represada ali no posto de saúde tal? Eu falei, claro, mas nossa, se eu soubesse que já tinha isso antes, eu já tinha me oferecido, né? Fui para lá. Sabe que quando nós nos formamos dentro do útero da nossa mãe, a gente forma 3 folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. A ectoderme, ela forma a nossa pele e o sistema nervoso central. Aquele sistema nervoso cognitivo, que também expressa as emoções. Nesse momento, quando eu estava em contato com os pacientes da dermatologia, eu tinha muitos pacientes que eram do Centro de Assistência Psicossocial. Muitos pacientes com transtorno mental. Então, como podia ser mais divertido eu conversar com esses pacientes? Então, lá eu podia conversar de novo. Uau, então é isso que eu tenho que fazer da vida. Fiz um monte de amizade, tratei um monte de pereba que dava, o que não dava, não tratei, porque o SUS tem pouca provisão de medicamento. Fiquei quase 2 meses, novamente o secretário de saúde me chamou. Olha, doutora, é o seguinte, nós estamos aqui com uma demanda represada também no CAPS. CAPS é o sistema de o Centro de Assistência Psicossocial. E a gente está precisando de um clínico lá. A senhora ajuda a gente? Eu falei, que horas que eu vou para lá? E não sabia por quê, mas aquela dança estava ficando tão divertida. Eu falei, gente, eu vou para o CAPS? O que é isso? Cheguei nesse lugar, eu abri o prontuário. Sabe quando você sabe tudo, mas não entendeu nada? Uns troços que eu nunca tinha visto verde na minha frente. Que dirá daquele jeito? Eu falei, o que é isso aqui? Mas eu via que tinha uma coisa que era muito familiar. Naquele momento eu percebi assim, cara, é verdade isso? É verdade esse bilhete? Naquele momento eu tinha chegado no lugar que eu sempre desejei. Eu lembrei quando eu subi a rua da casa da minha mãe, voltando do hospital onde eu estudava, lá no HC das clínicas, que a gente sabia que os pacientes chamavam. Um dia eu parei numa esquina e fiquei olhando. Eu falei assim, gente, eu queria fazer psiquiatria, mas aqui no Brasil não é bom, eu tenho que ir para a Alemanha fazer psiquiatria. Olha o que eu pensei, né? Naquele momento eu não tive escapatória. Eu estava no lugar certo para conversar com as pessoas. E eu falei, que é isso, Sara? O que você está fazendo? Mais uma vez, eu me coloquei a serviço do universo, porque eu entendi que o universo está em mim e eu estou no universo.
Cara, nunca mais parou, Ferrari. E aí, até isso, o que, que aconteceu? Como eu tinha pouco conhecimento técnico daquilo, porque na faculdade a gente não aprendeu, porque era muito ruim a nossa psiquiatria, motivo pelo qual eu não quis fazer aqui, eu fui fazer mais uma pós de psiquiatria. Cheguei na pós de psiquiatria, eu estava no mesmo lugar de sempre. Eu falei, nossa, mas aqui eu pertenço a isso há muito tempo. E lá eu me reconheci. Ali estava a Sara. Todo o universo da Sara estava ali. E aí, até hoje, eu estou fazendo atendimentos. Mas ainda não acabou. Entrei em setembro no CAPS. Setembro, finzinho de setembro. Em janeiro, eu era coordenadora do CAPS. Em maio do outro ano, eu já estava fazendo minha pós. Concluí 2 anos depois. Só que por questões políticas, porque eu nunca fui fofinha, né? Tô contando para você quem é que eu não sou. Eu discuti com outro rapaz que era filho de uma prefeita da cidade vizinha, que era amigo do prefeito da cidade, então a doutora não vai mais ficar aí. Só que a minha chefe gostava muito de mim. Aquela que me requisitou para ir para o CAPS, ela fez uma amizade comigo, porque ela percebia o quanto eu gostava daquilo, o quanto eu pegava nos pacientes, o quanto eu queria trazer e fazia atividade, isso e aquilo, implementava aquilo que eu estava vendo na minha pós. Ela falou assim: não, vamos para a secretaria comigo. E naquele tempo teve um suicídio de um moço bem novinho, e aí vieram vários adolescentes para o CAPS. A gente tem uma questão política lá que o censo não reconhece o número de habitantes porque é uma cidade dormitório. E aí, nessa cidade dormitória, a gente teria condições de implementar um CAPS infantil. Só que, como está desatualizado, a gente não tem subsídio financeiro. O que aconteceu? Eu fui para a Secretaria de Saúde e criei a seção infanto-juvenil da Divisão de Saúde Mental. Agora, vem cá, vamos lembrar um pouquinho. Quem é a Sara? A Sara é anestesista que fez dermatologia e que hoje é a psiquiatra das crianças da Divisão de Saúde Mental da Fazenda Rio Grande. Essa sou eu hoje. Que o hobby maior é conversar com cada pessoa. Eu uso constelação, eu uso astrologia, eu uso enneagrama, eu uso programação neurolinguística, homeostase quântica informacional com cada alma que está na minha frente. E às vezes eu prescrevo alguma coisa. Muitas vezes eles só querem o remédio. Oi? Que aventura! Não entendi? Que aventura! Que grande aventura! E eu continuo assim. E agora, o que, que eu estou fazendo? Aqui eu estou falando com você do meu novo consultório, que depois da pandemia eu abri as portas aqui para fazer o atendimento presencial. Hoje em dia eu sou facilitadora de barras de axis. Estou querendo fazer 3 dias de corpos aí para poder ser facilitadora de facelift também. Apaixonada no mundo do Access Consciousness, porque eu acho que isso traz muita, muita pergunta para a vida. Não é resposta, falei muita pergunta. E assim Bom eu tô indo. Bom demais. A jornada do herói você fez aí. Literalmente, a jornada do herói. Sara, eu vou prosseguir aqui. Grato por ter Tô... compartilhado. Cansou de ouvir tudo isso? Nada. A gente viajou na sua aventura aqui. Eu vou prosseguir aqui agora, que a gente já tem uma ideia de como se chegou no autoconhecimento, legal, para umas questões de autoconhecimento em si. Ok. Você tocou no assunto aqui, que essa é a minha primeira pergunta, então vai ter a ver. Albert Camus, sabe quem é o Camus? Camus? É. Eu Sim. estou tentando ser chique, né? Esse aqui. Tem Ó, gente que eu falo opa, Camus, aí a pessoa torce o nariz, aí não sabe nem pronunciar. eu já ouvi Aí, falar dele, mas não me lembro direito. Me lembre, por favor. ele é do existencialismo, escreveu um livro chamado O Estrangeiro, muito famoso. Eu acho que tem um outro que é muito famoso, mas esse eu acho que é o mais famoso. Tá. Bom, ele é da filosofia do existencialismo. Então, Albert Camus diz que só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Você concorda com isso? Eu penso de uma forma, para mim, assim, eu não gosto de nada estático. Isso é isso, aquilo é aquilo. Não, eu acho que todas as possibilidades elas devem ser contempladas, respeitadas e ditas sim para cada uma delas. Porém,
Eu acredito que é atávico do ser humano desejar viver. Se eu colocar um travesseiro na cara de alguém, ele vai fazer isso na hora que eu tirar. Entende? Então, quer dizer, escolher morrer é um adoecimento, no meu conceito, no meu entendimento atual. Eu não quero deixar nada engessado, tá? Hoje, os pacientes que tentam suicídio, eles são emergenciados para conversar comigo quando eles têm menos de 18 anos. Eu faço questão de abrir agenda, de desmarcar paciente que está estabilizado só para conversar, para eu poder contemplar a questão do suicídio, porque eu quero entender por que a sua vida não faz mais sentido. Onde foi que você se perdeu dentro dessa questão de olha aqui como eu I still alive, entendeu? Então, quer E dizer, que... como é que pode perguntar. Não, termina, perdão. Não imagina. Então, eu penso que como a gente é atávico com a nossa necessidade de sobreviver, quer dizer, de viver, o homem da caverna, ele não pensava diante da dificuldade em acabar com ele mesmo, mas em acabar com a dificuldade. O que mudou? O homem da caverna, que não tinha todo esse intelecto que a gente tem hoje, queria continuar vivo, o que nos impede hoje de continuar com essa percepção? Toda a informação, toda a deturpação do que realmente é a oportunidade de estar vivo. Então, dentro disso, eu defendo essa linha, tá? Então, a partir disso, eu percebo, é uma opção, mas uma opção adoecida. Com essa experiência que você tem tido com as pessoas que estão buscando suicídio e vão conversar com você, o que você descobre, o que você já descobriu, o que você observa disso aí? Eu observo com muita frequência, e talvez a minha estimativa não seja tão grandiosa assim, mas eu percebo que elas não querem se matar. É que elas querem matar o que está matando elas. Boa, ótima. Elas não querem mais vivenciar aquela agressividade dentro de casa, elas não querem mais vivenciar o que elas têm atraído e escolhido para a verdade e realidade delas. Elas estão contando uma mentira que aquilo tudo é verdade. E aí eu tento trazer isso. E se fosse mentira, tudo isso que você está me contando, vamos contar uma verdade diferente para você? Eu não falo a palavra mentira, eu falo assim, e se a gente observasse através de uma outra possibilidade? Eu adoro trazer as infinitas possibilidades. Eu acho que nada é uma coisa só. Tudo é tudo o tempo todo. O que eu ainda não, o que eu ainda não considerei que se eu considerasse eu mudaria de ideia, né? Boa pergunta, ótima pergunta. Então, a minha próxima pergunta depois do Camus, já que você pensa de outra maneira, é qual é o problema filosófico mais fundamental para você? Ai, aí eu vou dizer para você, quem sou eu? Muito Quem sou eu bem. em toda essa história que eu te contei? Eu não sei ainda. Todo dia eu me reapresento, eu me destruo, descrio, me reapresento. Quem sou eu hoje? Que parte que eu estou vivendo? Que parte do Ferrari nesse momento eu estou me identificando? Que parte de toda pessoa que teve na minha frente hoje eu estava ali? O tempo todo, Ferrari. Nessa história toda que eu te contei, várias Saras se apresentaram, mas todas elas num pino central. Quem é você? Quem é o pino central? Muito bem. Ó, vou prosseguir aqui. Por favor. Você está viva, então suponho que você considere que a vida vale a pena ser vivida, ok? Por... Eu considero. Que cortou uns pedacinhos, eu não sei se eu ouvi a pergunta inteira. Você considera que a vida vale a pena ser vivida, então por quê? Por quê? Porque todo dia é uma nova oportunidade de descobrir isso. A exemplo, inclusive, Ai, gente, eu não consigo lembrar do cara do Pearl Jam, mas assim, você entender que todo dia é uma nova chance de observar uma nova possibilidade. Cara, eu sou muito curiosa. Qual é a próxima parte? Qual é o próximo capítulo? O que eu ainda não escrevi? O que eu ainda tenho que ler para saber escrever o resto? Sabe? É muita sede de saber o que vem na sequência. E aí eu vou perder essa parte? Então, se eu acabar com tudo, Entendi. desistindo. É mais ou menos assim, é um filme e você quer ver o filme inteiro, até acabar. Só que não acaba nunca, então você quer continuar vendo. É E mais ou menos assim. mais, eu quero me encantar com todos os mistérios que ainda vão aparecer antes que fique óbvio esse final. Porque todo Uhum. tempo muda.
Foi tudo aquilo que eu vivenciei nesse meio tempo. Tudo muda o tempo todo, que nem o Lulu Santos canta na música dele. E é como uma onda no Ele, mar, vai e volta. com uma onda no mar. Beleza, prosseguindo. O que é ser humano? Ser humano, o que é ser humano ou o ser humano? Veja, em que perspectiva a gente pode observar isso? O ser humano é um conjunto, né, de órgãos, aparelhos e sistemas que estão aí organizados cada dia de uma forma mais curiosa para entender que isso é tudo energia. Eu acredito que o ser humano é uma energia densa. A exemplo do gelo, da água e do vapor, o que, que é diferente entre o gelo, a água e o vapor? Olha, o que, que é igual? H2O. Então, nós somos toda a energia que nós emanamos e recebemos o tempo todo. Então, o ser humano é um conjunto de informações que se integram e desintegram o tempo todo. E o que é autoconhecimento? É uma eterna pergunta. Depende do estado em que você está. Quem é você? Em que estado você está? Você é gelo, você é água, você é vapor? Quem é? Eu diria assim, não é quem é você, quem está você, para saber quem você é nesse momento. Bacana. Para que serve o autoconhecimento? Para fazer sentido isso aqui. A gente só veio para isso. Beleza, vou para o próximo. Como se pratica autoconhecimento? Existindo, insistindo e não desistindo. Tá Eu certo. penso Essas nisso. perguntas são perguntas que me fazem, meus alunos me fazem logo, então eu gosto de perguntar porque é oportunidade de ouvir outras respostas. O nascimento é o início do ser humano e a morte é um fim? Um ser Não, humano, jamais. não? Não, não, a morte é uma sequência e é... Não, não, o nascimento é uma sequência de algo que já estava acontecendo há muito tempo. Nunca para. Assim, é como se a gente tem, sabe, são marcos que a gente determina para criar uma realidade. Eu acredito que o nascimento é só aquela observação que a gente está fazendo. Essa verdade e realidade que a gente chama de vida. Quantas vidas? Eu acredito em várias vidas, eu acredito em reencarnação. Eu acredito que a gente vem de longe, de muito longe, e que a gente vem aqui para cumprir uma parte que a gente nem sabe direito qual é. Por isso que tem que insistir, persistir e nunca desistir daquilo que, mesmo que alguma coisa tente te matar, olha para isso, você atraiu isso para aprender algo novo. Então, o nascimento é um marco que a gente criou, mas na verdade é um contínuo. Quando seu corpo morrer, você deixará de existir? Jamais, jamais. Meu corpo, talvez, mas eu não. O que é consciência, Sara? Consciência. Eu adoro cortar palavrinhas, acho que você também deve gostar, né? Consciência, eu vou ser bem crua e vou dizer assim: é com conhecimento, é com entendimento daquilo que está. Então, consciência é um estado, eu acredito, né? Eu consigo definir assim: é um estado no que eu me encontro agora. Ela pode mudar a qualquer momento. É consciência de mim aqui. Estou aqui conversando com você. Essa é a minha consciência agora. Quando eu trago para a consciência uma questão, por exemplo, para uma pessoa que está querendo desistir da vida em função de entender que aquilo que está tentando matar ela, que ela quer matar e não é ela mesma, eu trago para ela a consciência daquilo que eu observo a partir do ponto que eu estou, e não daquilo que é de verdade. Então, eu trago uma perspectiva. Então, se eu fosse resumir e colocar isso é igual a isso, eu diria consciência, nesse momento, é igual a perspectiva de observação. A ignorância é uma bênção? Depende. Felizes dos ignorantes e deles o reino dos céus, se a gente for parafrasear isso aí, eu vou dizer que é muito reducionista. Eu penso que existe um saber e um outro saber. Ignorar fatos muitas vezes nos é precioso para que a gente não caia dentro de uma roda viva de um padrão de repetição. Então, se isso é ignorância, eu acho que é uma benção. Agora, se a gente está entendendo que eu estou omitindo de mim fatos que poderiam engrandecer, porque eu tenho medo de olhar para isso, porque eu acho que isso aí vai criar algo para mim que vai dar confusão e eu vou ter que olhar para isso e vou sair da minha zona de conforto desconfortável ou desconforto confortável. Daí não, entende?
Deu para entender? Deu sim, bacana. Então não Ser dá, humano, não precisa dar. ser humano tem um propósito? Se não tem, deveria descobri-lo. O que o ser humano quer? Bem mineiros, quer. Ele quer, é isso que ele tem que descobrir. Eu acho que o Ah, que que tá. você quer? O que que você quer? Você sabe? Você sabe? Não, o Ele que que você quer, quer? ele quer, mas ele não sabe o que quer. Na verdade, ele vem aqui para descobrir Entendi, perfeito. O que é sofrimento, Sara? uma criação. É uma opção, é uma escolha. Por que o ser humano sofre? Porque ele quer, porque ele precisa, porque ele quer justificar algo que ele não quer olhar. E ele diz: eu sofro, eu sou a vítima cruel do sistema, que está tudo ferrado. É uma espécie de estratégia que o ser humano usa. Gosto dessa parte, sim. É uma estratégia para fugir daquilo que ele veio fazer. Entendi. É possível não sofrer? Se você olhar a partir do ponto de vista que o sofrimento é uma opção, uma escolha, sim. Como faz para não sofrer? Como faz para sofrer? Como faz para sofrer? É o caminho inverso, ou pelo menos o mesmo, só que de um outro jeito. Por Entendi. exemplo, eu posso escolher assim: ah, Ferrari, você está fazendo umas perguntas tão difíceis para mim. Como é que pode uma coisa dessa, entende? Eu falei assim: calma, mas e existe resposta? O que é certo e o que é errado? Se eu ficar congelada dentro daquilo que eu estou obrigada a, eu vou sofrer. Eu vou sofrer. O que esse homem deve estar pensando em mim? O que esse bando de gente que está aqui vendo está pensando? Ai, não tô nem aí. Então eu não estou sofrendo. Já sofri. Então eu sei a sensação e o sentimento do sofrimento dentro da perspectiva da obrigação de pertencer a isso, mas obrigatoriamente. Agora, eu pertenço, mesmo sem estar me sentindo na obrigação de, assim, não sofro. Entendi. Você já tinha falado, faz o caminho oposto. Tá perfeito. Sim. Agora vamos para o título da nossa conversa aqui. Me cura. O que é curar? Eu acredito que nós somos a cura. Cada um é a sua própria cura. Quando você colocou aquele cura, me cura, né? Na hora me veio, é cura-me. Você não pode usar um pronome possessivo no começo da frase. Viu como eu sou pentelha? Essa sou eu, tá? CDF, já vi na sua história. Aí, olha só. Aí eu pensei, mas calma aí. Eu não vou curar ninguém, não. Presta atenção no serviço, meu querido. Quem se cura é você a partir daquilo que eu faço você perceber da minha perspectiva. Entende? Pode ser que eu não seja efetiva a partir daquilo que te mostro. Porque a partir da onde eu vejo, eu percebo algo que é possível que te leve àquele lugar onde você já é a cura. Entende? Não é uma coisa através que você vai fazer, mas que você já é. Não é um fazer, é um ser. Então somos a cura, por isso que adoecemos, para ter a oportunidade de nos vermos dentro dessa perspectiva. A gente escolhe sofrer para não ir para a cura. Ai, deixa eu curtir essa coisa aqui. Entende? Eu percebo isso o tempo todo. A metafísica das doenças traz isso muito claro para a gente. Vou trazer para você uma coisa bem interessante. Esses dias eu li, adoro a Ana Peixoto, adoro a Dalila Machado, elas trazem vários pontos de vista que às vezes eu concordo e às vezes não dentro da vivência, né? Mas daí acho que foi a Ana Peixoto que colocou assim: a diarreia é uma maneira que a pessoa tem de pôr para fora aquilo que ela não concebeu, não acredita, não concordou, né? Então ela tem diarreia. Espera aí. O Sérgio Secato me ensinou, baseado na medicina tradicional chinesa, que quem tem questões no intestino tem questões com matéria. Mas espera aí, o que está acontecendo com você que você ainda não entendeu que isso tudo é reflexo de uma emoção que você não observou? Então eu trago consciência como seria se você observasse isso agora. A sua diarreia continuaria? Eu não estou falando de intoxicação alimentar, porque isso é invasão, é outra coisa. Então eu procuro trazer dentro desse universo que eu acho que faz sentido e questiono a pessoa que está na demanda como seria se ela conseguisse olhar para isso, se ela já não seria a cura disso. Percebe? Percebo. Posso para o próximo que tem a ver com isso? Pode.
Opa, Sara, você congelou aí. Será? Ah, Voltou? pronto, voltou. Eu vou para a próxima que tem a ver com isso. Tá. Ela é meio sutil, então eu vou fazer bem devagar, você acha que você vai entender. O que é curado quando uma cura acontece? O que eu acredito que é, para mim, eu colocaria a pergunta assim: o que é acessado quando uma cura acontece? Pode Que ser. ponto que eu observo quando eu acesso a cura que eu já sou? Quando eu chego no endereço daquilo que eu estou programada a ir quando eu adoeço. Percebe? Por Sim, exemplo, mas vou dar... o que é isso? Você vai Como? acessar alguma coisa. Você vai acessar alguma coisa. Que coisa é essa que você acessa? Então, é a consciência. Ah, Vou então trazer quem. posso trazer um exemplo? Claro, por Então, favor. olha só, dor de garganta, né? Quando alguém está com dor de garganta, por que você está com dor de garganta? Ah, porque eu dormi com o ar-condicionado ligado, eu durmo com a boca aberta, e aí a minha garganta ficou inflamada. O que está difícil para você falar? O que está difícil para você aceitar engolir? Daí a pessoa fica pensando, nada. Você tem certeza disso? Então vamos fazer aqui um bochecho com água, amor e sal e vamos observar. Eu quero que você dê uma olhada. O que está difícil de você engolir? Olha, para a pessoa que está disposta mesmo a ser a cura, muito rápido ela começa a ligar, linkar com coisas que fazem sentido, não precisa fazer nada naquela garganta. Dor de cabeça, dor lombar, dor nas costas. Sabe, é como se você acessasse a consciência que levou você para aquele momento, justamente para entender que esse é o chamado e não a doença chamada. A doença chama você para olhar aquilo que fez você adoecer, a emoção, o contexto, aquilo que você entendeu que nesse momento tinha que congelar ali e vir essa informação, certo? É isso mais ou menos que você quis saber a partir de mim? Ah, entendi. Na verdade, você usou a palavra que eu achei que você ia dizer, porque é subsequente, né? O que é. Você falou em doença. Uhum. Então, a minha próxima pergunta é o que é doença? Uma oportunidade Por que existe doença? para que a gente se cure, para que você descubra que é a cura. Na Mas verdade, poderia não existir, né? Imagina um mundo onde não existisse doença. Mas mas por que daí a gente tem existe? que... Oi? O bacana da doença é justamente a oportunidade de você observar por um outro ponto de vista aquilo que você não teria visto se a doença não existisse. Ah, tá. Estou Entendeu? entendendo. Você visitasse esse lugar pela oportunidade de ter tido isso. Olha só, o que é uma doença autoimune? É a doença na qual a pessoa começa a reagir para o próprio corpo dela. Então, digamos, uma tireoidite de Hashimoto. É uma entidade que o Hashimoto, sabe lá quando que descreveu, a tireoide começa a se autoconsumir. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa negou o próprio poder. Porque se ela tivesse poder, ela seria excluída, digamos, daquele lugar, daquele clã. Então, diante disso, o que ela começou a fazer? Ela começou a deixar tudo entalado aqui. Vai ver quem tem tireoidite, se a história não parece com isso. Então, qual é teu resgate? É você começar a dizer, sim, eu tenho poder, eu assumo o poder que eu vim ter nessa existência, nessa vida. E começa a saber dizer não, começa a se posicionar, começa a ter autoridade. E aí ela começa a trabalhar aquilo que a gente está falando até então, que é o autoconhecimento. Conhecer quem ela é a partir daquilo que ela pode ser, e daí ela tem a oportunidade de se curar. Em outras palavras, eu posso dizer, então, que a doença existe para que a pessoa se cure. Para ela ser quem ela é, para ela olhar para ela. Pode ser pelo amor ou pela dor. Daí é a doença se ela não aceitar fazer isso pela consciência de ser quem é. Se ela aceitar humildemente, não ser exatamente como ela queria ser, como todos iam ver ela maravilhosa, mas como ela realmente é. Tem uma frase famosa do Hipócrates, pai da medicina, que diz: não existem doenças, existem doentes. Você concorda com isso? Eu tenho que concordar, né? Ele é o pai do negócio, fazer o quê? Você é uma curadora? Não, eu sou uma facilitadora disso.
Quem se cura é o meu paciente. Aí você matou minha pergunta. Aí você Tá respondeu o bom, que então Jesus, eu sou. e você respondeu o que Jesus respondeu, né? Eu Na não te verdade, curo, eu sou quem te fã. cura Olha aí, ó, é você sua me fé. lembrou. Exatamente. Gente, eu sou fã de Cristo. Eu adoro Cristo, eu acho ele maravilhoso, eu me arrepio inteira de falar Jesus. Cara, eu sou, sabe, fã de primeira fila? De ficar olhando assim? Olha, eu acho que Cristo é sensacional. Eu parafraseio ele o tempo todo. Vós sois deuses. Se vós sois deuses, aonde existe a doença? Não existe? Vocês são tudo. Bom, você disse, entendi, tá certo. Você disse que você é curador, você assumiu a carapuça. Então, a É, pergunta é o que você cura? é aí que tá, né? Eu tinha dito que eu não era curadora, porque eu não sou, me sinto. Ah, mas é certo. Eu só fiz porque você que manda na bagaça, não sou louca nem nada, o médico mandou não contrariar, a gente não contraria, né? Mas na verdade, assim, eu não me sinto curadora. Eu me sinto uma facilitadora daquilo que é possível que o outro descubra que pode ser curado. Tá. Como você, então você é uma facilitadora da cura, certo? Hum. Como você facilita a cura? Puxa, são tantas formas. Eu acredito muitas vezes por ouvir, a gente já facilita a cura. Pela presença, por estar aqui, por olhar no olho e me fazer ali presente, entende? Eu acredito que isso é uma viabilidade de cura. A escuta ativa que a gente faz é um jeito de curar. É trazer a perspectiva do ponto de vista, trazer um novo olhar, fazer uma pergunta. Essas são formas de facilitar a cura. Beleza. Eu Um tenho aqui abraço. as minhas. Ah, um abraço. Eu tenho aqui minhas perguntas finais, então eu vou perguntar se alguém aqui, se tem pergunta para fazer diretamente para a Sara, pode ir levantando a mão aí. Pode levantar aí que eu abro. Sara, Oi. remédio cura doença psicológica? Não. Olha só, uma vez minha filha me corrigiu. Remédio remedeia. Vamos dizer assim que uma alteração, um transtorno mental, né? Ele é contemplado organicamente por algumas alterações, sim. E que a medicação pode contribuir para trazer um alívio dessa sensação, mas não a cura. Não a cura. Faz assim, é como, digamos assim, eu costumo dar esse exemplo para os meus pacientes. Quebrou a perna. Quando a gente quebra a perna, a gente tem que imobilizar com gesso, né? E a gente não pode encostar no chão. Depois de um tempo, quando o osso já está mais estabilizado, eles colocam um saltinho lá naquele gesso, você pode apoiar, mas com uma bengalinha, né? E depois você pode até ter uma muleta, algo que possibilite a tua caminhada, mas não com a tua perna. Ou seja, quando você está tomando medicamento, é uma muleta, é uma bengala, é o saltinho do gesso, que permite você apoiar e não fazer caminhada livre, não com toda aquela pompa e circunstância que nosso corpo é capaz de fazer. Então, a medicação, ela possibilita que você economize aquele lugar que está fragilizado para que você possa trabalhar em cima disso. Agora, de nada adianta qualquer transtorno mental, transtorno de humor que a gente chama, que se não for trabalhado a consciência, se não for trabalhado entendimento dessas informações. Ótima explicação. Que bom que você falou isso e ficou gravado. Quem ouvir vai se beneficiar. Temos uma pessoa aqui que vai te perguntar, é a Denise. Eu vou abrir o microfone dela. Denise, seu microfone está aberto, você precisa clicar mais uma vez aí para isso. Pode falar, Denise. Então, boa noite, né? Eu, na verdade, não tenho uma pergunta para fazer, mas eu quero dizer muito obrigada, mas muito obrigada mesmo pela por compartilhar com a gente o seu conhecimento. Parabéns pela Obrigada. sua atuação, pela sua performance, né, no todo. E só quero dizer mesmo, estou grata.
estou muito grata por ter assistido, por ter entrado nessa oficina do Ferrari também, que eu comecei toda essa história aqui na sexta-feira, quando assisti uma live do grupo Vitalux, que a Thelma, minha amiga, que está aqui também no grupo, está assistindo a essa live também, minha amiga de muitos anos, e eu sou grata a todos vocês. Tem me acrescentado muito. Muito obrigada. Só Gratidão é isso, um minha. abraço. Agradeço muito você, Denise, e tenho certeza que o Ferrari realmente é muita contribuição. Coisa que, inclusive, eu disse para ele, eu espero que eu possa também ser contribuição. E você só vê na gente aquilo que já está em você, Denise. Pode ter certeza disso. Você quase fez ela chorar, Denise. Eu vi uma lágrima escorrendo. Começou a sair, assim, ela prendeu para o lado, assim, ó, para não dar bandeira. Eu sou muito chorona. Nossa, eu sou muito chorona. Mas que bom, né? Além do que, eu falo, sempre falo, porque tem muita mulher na oficina, né? Eu falo, mulherada, aproveita que vocês podem, nós homens não pode, vocês podem. Pode, Então, pode. Eu acho lindo um homem chorando. Acho lindo. Eu sei que pode, eu estou só Eu brincando. acho que é uma expressão tão bonita. E assim, eu não choro assim, eu choro de tristeza, eu choro de raiva, e eu choro muito de agradecimento. Sabe, quando ela começou a falar isso, eu falei assim, gente, gratidão por eu estar no meu lugar, por eu estar fazendo aquilo que eu me comprometi antes daquele negócio que chamam de nascimento. Então, a Denise trouxe isso para mim de uma forma muito bonita. Eu agradeço muito, Denise, a tua oportunidade de ter sentido isso nesse momento. Pode crer, não tem coisa melhor do que alguém te agradecendo por você estar simplesmente sendo você, né? É verdade. O que você fez? Não fiz nada, só fui eu. Pô, aí, ou pelo menos aquilo que eu acredito que seja, né? Isso. Temos outra pergunta aqui, outra pessoa como a Luana. Pronto, Luana, seu microfone está liberado, você já sabe, clica aí mais uma vez para conseguir falar. Isso. Isso. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo? Eu cheguei um pouco atrasada, mas aí agora no final vocês falaram de algo que, para mim, conversou pessoalmente comigo, que o Fábio até brincou que ficou bom, é bom que tenha ficado gravado, que é a respeito da necessidade do papel da medicação na recuperação de pessoas como eu, que precisei fazer uso de medicação para recuperação de depressão, de estresse e coisas assim. Eu entendo e compartilho da percepção de vocês de que medicação ela eventualmente se torna uma muleta, de que muleta, para mim, eu nem gosto dessa palavra, porque ela, para mim, soa de forma pejorativa, mas eu gosto de utilizar de suporte, porque eu acho que depois ela pode vir a se tornar uma muleta, uma dependência, mas tem um certo momento, quando ela entra, quando é um trabalho bem feito, que ela entra como suporte. E assim, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser desmistificado, tem que ser tirado esse preconceito de quem usa a medicação, de quem precisa usar a medicação no início, para lidar com as situações, porque até onde eu sei, até onde eu aprendi, até onde eu precisei entender, inclusive para aceitar quando eu recebi minha receitinha azul, foi que era uma coisa biológica e que não tivesse iluminação espiritual naquele momento que pudesse me ajudar. Mas era uma coisa biológica e que não havia nada que eu pudesse fazer. Então, assim, aproveitando o teu espaço de vocês, já que vai ficar gravado, eu queria, assim, que vocês discorressem um pouco mais disso. Repito, concordo com o conceito de que pode vir a se tornar uma muleta, uma dependência, assim, uma mãozinha passando na sua cabeça para te tirar a responsabilidade do que você tem que fazer,
mas eu defendo a tese de que ela tem a sua importância e de que a gente não tem que ter preconceito com ela e nem com quem precisa tomar ela. E aí eu só queria assim, que vocês pontuassem, se pudessem, se concordarem um pouco mais com isso. Obrigada. Diga aí, doutora. Claro, doutora, é com Me você. lembra, como é que é o nome dessa moça que falou agora? Luana. Luana, obrigada pela tua colocação. Deixa eu te trazer uma coisa aqui que talvez eu não tenha me expressado bem. Veja, meu dia a dia é fazer prescrição. E graças a Deus que eu conto com essa possibilidade. Eu acho que eu tenho uma facilidade, além daquelas outras terapeutas que não têm essa possibilidade. Por quê? Vamos falar da depressão menor, da depressão mais comum que a gente observa no dia a dia. Nós temos principalmente 3 substâncias no nosso organismo que concorrem no nosso humor, tá? Que são a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Várias outras substâncias ajudam nesse componente, só que são principalmente esses 3 aí, inclusive os medicamentos que a gente tem no mercado hoje mexem nessas 3 substâncias, tá? A serotonina, ela concorre no nosso organismo para o paz e amor, tá tudo bem, otimismo, sorriso no rosto, contemplação, isso, coração. A noradrenalina é alegria, oba, hoje tem live, hoje nós vamos falar com Ferrari, vamos lá, aí, aquela euforia. E a dopamina deixa comigo que eu vou, bora lá, gente boa, é assim que funciona. De repente, num determinado ponto da vida, acontece uma coisa horrível. Eu perco uma pessoa que eu amo, seja num acidente, seja porque a separação de um relacionamento, e eu não suporto isso. Naquele momento, eu me permito entristecer, faço um luto, seja o motivo pelo qual eu for, e congelo a minha emoção. A minha serotonina não circula, a minha dopamina fica encruada, a minha noradrenalina, então, nem sabe para que ela deve ter existido. E eu paro de ter todas as minhas reações de humor. Só que, até um determinado tempo, isso é perfeitamente normal. Quando essa estagnação passa de um tempo, a gente tem um adoecimento que chamamos de depressão. Muitas pessoas começam a ter alucinações, começam a ter delírios, começam a se sentir perseguidas e entram nesse lugar patológico, organicamente falando, certo? Então, é uma fragilidade, é uma consequência, obviamente, de um trauma que levou àquela questão. Por outro lado, tem aquela pessoa com um contingente familiar, genético, epigenético, que tem todo um redor, que está muito complicado, desafiador, desde pequenininho. E que não tem aquela positividade mesmo, que seja de família, né? Ou seja, ó vida, ó céu, a vida é uma bosta, não dá certo. Essa pessoa vai ser cronicamente depressiva. E ela vai se beneficiar, tanto uma pessoa como a outra, uma situação como a outra, vão se beneficiar muito com os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. O que é isso? Não damos serotonina para o nosso cliente. A gente simplesmente faz com que essa serotonina saia do lugarzinho que ela está guardada e circule. Nós temos receptor para serotonina até no dedão do pé. Aqui na beira do cabelinho, até no dedão do pé, circula por tudo. Então, quando a serotonina fica guardadinha no sistema nervoso, lá em cima na cabeça, ela simplesmente não circula e você fica deprimida. Então, claro, Luana, claro que a gente precisa disso para dar um start, para trazer essa pessoa de novo para a atividade da positividade, do otimismo. Só que se a gente ficar só nisso, a gente tem que entender, nesse momento desafiador, e se essa pessoa passar nisso de novo, ela vai ficar refém dessa medicação? E se um dia os laboratórios fizerem greve e não tiver mais medicamentos, essa pessoa vai estar fadada a morrer na depressão? Não, há de se fazer um trabalho importantíssimo para desenvolver novamente esse mecanismo de fazer a circulação dessa serotonina sem a necessidade do inibidor seletivo de recaptação de serotonina tomada pela boca. Percebe? Então, outra coisa importantíssima que as pessoas acabam esquecendo é que é importante a gente entender que a serotonina, ela é conseguida através da alimentação. O nosso segundo cérebro, que é o intestino, ele é o responsável pela manutenção do nosso bem-estar. Então, dietas malucas
levam à depressão sem ter acontecido nada nessa vida, porque a pessoa não se alimenta daquilo que a gente chama de 5-hidroxitriptofano que está na banana, no melão, nos vegetais verdes escuros. Então, tudo isso proporciona um momento para o meu cliente onde ele fica debilitado sem a substância que faz com que ele se sinta bem no que diz respeito ao humor. E vários aspectos. Agora, eu vou mais longe. O que determinou com que essa pessoa tivesse essa fragilidade? Quando a família dela inteira nunca teve esse problema. Geneticamente não tem explicação. Essa alma está requisitando ser vista. Essa alma precisa trabalhar essa oportunidade na qual fazer circular serotonina é somente uma parte dessa possibilidade de cura. Então, se você entender que eu estou prescrevendo um medicamento para facilitar essa pessoa, eu só estou fazendo um pedacinho de um leque gigantesco de infinitas possibilidades que tem que ser contemplados para realmente trazer a oportunidade de visualizar o que adoeceu. Né? Daí que eu chamo de bengala, porque se a pessoa ficar só com isso, ela fica refém dessa condição. Ela não quer caminhar com as próprias pernas, mas é fundamental que se coloque gesso na perninha que quebrou. Senão, a perna, nossa, vai perder a perna. É fundamental que use esse medicamento, sim. Então, nesse caso, a gente conta com essa possibilidade, mas não exclusivamente. É importantíssima a psicoterapia, a consciência, a hipnose, o que você quiser lançar mão para olhar para isso que me adoeceu e entender por que eu fiquei tão frágil diante dessa questão. É isso que eu quis colocar e agora acho que de uma forma pontual. Mandou muito bem, doutora. Obrigada. Eu estou acostumada, né? Deixa eu só dar empurrar mais um pouquinho no tema. Então, o que você está dizendo é que tem que se entender que a doença não é uma coisa só física, é psicossomática, é isso? Uhum. Aliás, todas as doenças, todas, não só de transtorno mental, não, todas. Isso aí. Temos mais uma pessoa com a mão levantada aqui. Vamos lá. Simone, seu microfone está liberado. Clica mais uma vez aí. Isso, pode falar. Não, você fechou ele de novo, Simone. Agora você tem. Aí agora está aberto. Agora fala. Boa noite, Ferrari, Sara. Oi. Tudo bem? Vamos lá. Bom, eu ia perguntar o que o Ferrari acabou de perguntar. Toda doença, ela tem essa existência original psicossomática, ao seu ver? Ou seja, mesmo aquelas, não dá para descartar nem mesmo os elementos nocivos que existem no ambiente, nas circunstâncias à nossa volta? Que pergunta bacana. Perfeito, perfeito. Esses dias, Simone, olha que legal isso que você perguntou. Eu tive a oportunidade de saber de um caso de uma pessoa conhecida, tá? Conhecida do conhecido que contou. Eu estou aqui reformando um espaço. O moço que está aqui comigo é nosso conhecido de muito tempo, que ajuda a gente a fazer pintura e reparar as coisas em casa, contando que uma pessoa da família dele tinha uma doença pulmonar em função do marido fumar. Ou seja, ela era fumante passiva e por isso ela tinha um DPOC, que a gente chama doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Veja, olha que interessante. Quantas pessoas convivem com fumantes e não desenvolvem um DPOC? Por que alguns desenvolvem e outros não? Qual é a informação que essa pessoa tem na sua multidimensionalidade que leva ela numa questão que ela não tem uma justificativa genética plausível para justificar? Não tem. Ninguém mais da família tinha isso. Aí eu vou levar para um lugar que eu não posso comprovar, mas que existem vários relatos, inclusive da medicina tradicional chinesa, que diz: pulmão é tristeza. A história que ele estava contando era justamente que essa mulher era muito triste na vida dela, por questões, inclusive, desde a infância. Então, quando ela teve a oportunidade de conviver com uma pessoa que fumava, ela não tragava, ela só ficava no ambiente, ela desenvolveu uma doença pulmonar. Ou seja, se ela não tivesse dentro dessa possibilidade desse fumante por perto, ela teria desenvolvido essa doença, a despeito de.
Então, quem que é culpado? O maldito do marido que fumava perto dela ou a fragilidade emocional que ela tinha, que ela carregava, da tristeza que ela nunca olhou para isso e que fragilizou ela emocionalmente a ponto do pulmãozinho dela, no orgânico, adoecer. Então, é aí que eu faço esse link, sabe, Simone? Eu não tenho como falar isso exatamente, mas durante esses meus 30 anos de medicina, eu pude perceber, depois que eu descobri a metafísica, me apaixonei pelo Val Capelli Gasparetto, Cristina Cairo, o Rüdiger Dahlke, todos eles contam, e também a Ana Peixoto e a Dalila Machado, que contam para gente que a gente é a emoção que adoece o corpo físico. O câncer, aquela pessoa que ficou magoada o resto da vida e nunca conseguiu se perdoar ou perdoar alguém. A pessoa com abuso sexual da infância que desenvolve um câncer de vulva como a Louise Hay, gente, e que se curou na informação. Então é tão maravilhoso observar que tudo tem um fundo que, se a gente entender, se a gente observar a partir desse prisma e conseguir entender que eu sou responsável por aquilo que me adoeceu, nesse momento eu me curo. Assim, quanticamente falando. Só que até que a gente observe isso e que a gente conceba isso como verdade e realidade na nossa vida, a gente vai ter que deparar com algumas coisas. Espera aí, essa mulher tá falando isso? Eu tive muito medo, muito tempo, de me ser chamada de charlatã. Hoje eu não ligo mais, porque isso é tão verdadeiro para mim, dentro da minha vivência, que eu observo o tempo todo a vida contando para mim por que essa pessoa adoeceu. Desculpa. O Caetano diz assim: quem é ateu e viu milagres como eu. Já ouviu essa frase? E sabe a dor e a delícia de ser o que é. Uhum. Desculpa, te interrompi. Não, é que eu ia citar o exemplo da retocolite ulcerativa, por exemplo. Retocolite ulcerativa é uma doença que faz úlceras no reto, que é a porção final do intestino. Lembra que a gente falou que intestino é matéria? É a necessidade de eu sobreviver a partir da onde a comida entra e eu me nutro. Então, são as minhas questões com a matéria. Quando eu percebo que perdi algo muito importante para mim, seja ele emocional, material, seja lá do que for, uma perda, a pessoa vivencia um desapego que foi arrancado. Essa pessoa tem a grande chance de desenvolver uma retocolite ulcerativa. Por quê? Porque não conseguiu desapegar daquela questão material. Então vai sangrar. E vai sangrar por onde? Pelo lugar que deveria, teoricamente, participar da sua nutrição. De continuar vivo. Percebe? E isso é um caso de uma pessoa que eu tive a oportunidade de atender e que recrudesceu a doença sem remédio. Ué, usou remédio? Claro, estava sangrando um monte com as úlceras desse tamanho, usou remédio e foi para a consciência. Quando essa pessoa foi para a consciência, ela foi reduzindo gradativamente a medicação e não precisou mais. O que é isso? Entende? Então, quer dizer, quem que curou essa pessoa? Ela mesma. Inicialmente usou, sim, o suporte, como a Luana falou muitíssimo bem, sim, um suporte. Curou o corpinho físico, porque o corpinho físico foi atingido e foi machucado. Então, a gente tem que respeitar essa condição orgânica e tem que, sim, dar esse suporte, como gesso para a perna quebrada. Mas, a partir disso, se ficar só nisso, vai melhorar, mas não vai curar. Você parou num ponto ótimo para eu ir para os finalmente aqui. Eu quero completar dando um testemunho, dizendo que aqui na oficina eu uso uma frase emblemática para resumir. Na oficina eu uso o termo bem viver, né? Como é uma questão do viver humano, eu não falo em saúde ou cura e tal, eu falo que você está no mal viver, você vai bem viver. E aí, quando eu estou tratando isso aí, a pergunta é, né, como é que faz para ir do mal viver para bem viver, ou da doença para a saúde, do ruim para o bom, né, da infelicidade para a felicidade e tal. E aí eu tenho uma frase emblemática para resumir exatamente o ponto que faz, qual é a chavinha. E a frase diz assim, que você acabou de falar aí: com consciência, tudo se resolve. Sem consciência, tudo se complica. Isso então, remedeia. Não, tudo se complica. O problema é que não tem consciência. Então, você leva a consciência para onde ela não está, e aí a coisa vai se resolvendo. Tem que ser relembrado, porque a gente sabe de tudo isso. Você pode usar a ideia de relembrar com
no lugar de consciência também funciona. Mas, enfim, não vou entrar só para colocar isso nesse momento que cabe aqui. Eu vou para as minhas perguntas finais aqui. Como é que você falou que tem três... você falou que tem três substâncias lá no cérebro. Uma que é alegria, outra que é amor. Qual que é as três? Qual que é a da alegria? A alegria, a noradrenalina, né? Norepinefrina. Então, eu vou... É empolgação, né? Norepinefrina? Adrenalina. É noradrenalina ou norepinefrina é a mesma coisa, é outro nominho para dar. A primeira é serotonina, do paz e amor, coração. A noradrenalina é alegria, é a euforia, é a alegria de estar aqui. E a dopamina é a do prazer, é a da coragem, sabe? Do tesão, aquilo tudo que me faz fazer acontecer, tô empolgado, mas é daquela gente assim, tipo, a coragem de fazer acontecer. É do prazer sexual, literalmente. É dos vícios. Eu fumo um cigarro, eu libero dopamina. Eu cheiro uma carreira de coca, eu libero dopamina. Eu venço um desafio, eu libero dopamina. Beleza, então eu vou baixar a nossa noradrenalina aqui. Tá. Porque tá indo pro fim. Oh, entendeu? Que nada, turma, você não chega essa manhã falando aí, né? Não, você tá curtindo aqui, tá ótimo. Só para uma coisa aqui, dizer, gente, nós já sabemos nos curar. A única coisa que nos impede de nos curar é o não olhar para nós. Porque às vezes pode trazer uma certa angústia ter escutado uma médica falando de tudo. Nossa, como é que eu vou saber? Reto colhido serativo. Gente, nós somos a cura o tempo todo. A consciência é uma permissão. É só a gente permitir, é ficar na pergunta e dizer o que se requer nesse momento para que eu compreenda exatamente o que é possível. Vai vir uma bomba? Vai, só que eu posso. É aquele jargão popular que diz assim, o frio só vem para a coberta que você já tem. Então, tudo que vem para você é dentro do recurso que você está pronto para desenvolver, só você está meio ocioso. Está deixando para depois, está procrastinando a alegria de ser quem você é e de realmente dizer sim para essa vida. E está tudo certo. A frase que eu conheço é assim, o frio é o tamanho do cobertor. Também. E outra coisa interessante é que, então, o título dessa palestra não devia ser Me Cure, devia ser Cure-se. Não é? Cure-se, é isso mesmo, cure-se. Título da entrevista. Bom, vou para as perguntas finais aqui para a gente encerrar. Sara, qual a pergunta que eu não fiz e deveria ter feito? Se eu soubesse, eu teria perguntado. Eu não fiz nenhuma pergunta, todas que eu... Assim, eu não deixei de fazer aquela pergunta fundamental. Pô, o Ferrari não fez aquela pergunta. Não. Eu não esperava nenhuma pergunta. Eu vou ser sincera, eu não tinha expectativa nenhuma. Então, estava contente com o que vier. Estou satisfeita. Que bom. É muita... aí é dopamina. Então, eu caprichei na dopamina aí. Caprichou. Se você fosse um entrevistador e pudesse entrevistar qualquer pessoa, quem você entrevistaria? Eu acho que eu queria entrevistar Jesus. Eu imaginei que você fosse responder isso depois que você deu aquele ataque de tiete dele. O que você perguntaria para Jesus? Jesus, como que a gente pode ser Deus? Só me responde isso, Jesus. Como é que a gente faz para acessar o Deus que está dentro de mim? Como é que faz para eu acreditar tudo aquilo que me bloqueia? Quais são as minhas crenças? Porque todo momento eu estou descobrindo crença limitante nessa minha vida. Então, agora você é Jesus, eu sou a Sara e você é Jesus. Jesus, como é que eu faço para ser Deus? Era tudo isso que a Sara perguntou. Seja você. Aí, tá vendo? Não precisa nem encontrar com o cara. É que ele está aqui do meu lado, dizendo, fala isso. Ah, tá. Ele assoprou aí. Jesus, não vale, cola. Desde da escolinha já gostava de colar. Verdade. Se você tivesse a oportunidade de digitar no Google a pergunta que você mais quer saber a resposta. Google, o que você digitaria? Ai, que engraçado isso. Como é que vai ser amanhã? Como será o amanhã? Essa aí... O que vai ser de mim? Foi
que vai Essa aí ser você foi na aqui? veia. É. Essa aí eu acho que todo mundo faria. Né? Aí o Bom, que o muito Google bom. faz? Ele dá a temperatura que vai ser amanhã, e olha que todo dia eu olho, né? Pode crer. Como que será o amanhã? 52 graus com parcialmente É por aí. nublado. Chuvas, ocorrência de chuvas na sequência, assim vai. É assim que será o amanhã. Tá bom, Google. Valeu, hein? Toca, mamãe. Bacana. Última pergunta, Sara. Essa aqui faz parte de uma dinâmica que eu faço com os alunos. Eles fazem uma prática que chama a linha do tempo. Eles contam um para os outros a história de vida deles, quando eles já são veteranos, né? Não no começo. E, no fim, eles têm uma prática que chama celular mágico. Celular mágico é assim, você ganhou um celular mágico, e esse celular, se você enviar uma mensagem, ele vai para todas as pessoas do planeta inteiro. Todos os seres humanos vão receber a sua mensagem do seu celular mágico. Então, eu acabei de te dar um celular mágico, e você pode enviar uma mensagem para todos os seres humanos do planeta. Qual é a sua mensagem? Permitam-se. Permitam-se o tempo todo. Digam sim para quem vocês são hoje. Aceitem exatamente o que vocês são. Amem, respeitem, perdoem e aceitem exatamente como vocês são. Permitam. Bacana. De vez em quando você tira umas palavras da minha boca com outras palavras. Eu vou deixar nas Cuidado que eu suas. sou bem bruxa, viu? Sara, chegamos ao fim. Eu te agradeço você ter se permitido vir aqui dar essa entrevista. Grato por isso. Acho que todo mundo aproveitou. Eu adorei, aproveitei. Acho que todo mundo aqui aproveitou também. E eu vou encerrar nossa entrevista agora. Eu vou colocar lá você que está aí no YouTube, você aí que está nos assistindo no YouTube, que nos encontrou, não sabe como, está aqui embaixo na descrição para entrar em contato com a Sara, para entrar em contato com a oficina. Então, só clicar aí, você vai encontrar os caminhos para continuar nessa busca que você tiver aí. Então é isso, Sara. Eu agradeço demais. Posso falar? Claro. Eu quero também agradecer as meninas que fizeram as perguntas. Muito, muito obrigada. Obrigado pela coragem que vocês tiveram de falar, porque a gente às vezes fica morrendo de vontade de perguntar e fica com receio. E obrigado porque você existe, porque você permite que a gente possa olhar para a gente, que você instiga. Adorei as perguntas, achei divertidíssimo. Eu acho que a vida é uma diversão, é divertido o tempo todo. E sim, eu me permito e agradeço você por me dar a oportunidade de fazer isso hoje. Eu adorei estar aqui. Muito, muito obrigada. Tamo junto. Aê! Boa noite a todos, grato, Sara, mais uma vez, grato a todos. Vou encerrar aqui a nossa transmissão e prossigamos. Até. Tchau, Até logo. Tchau, tchau. Boa noite.